Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa no nosso 11Cast. E hoje tenho certeza que vocês vão gostar muito do programa, porque eu vou falar com uma pessoa que é autoridade na endocrinologia. Ele é muito conhecido aqui nas fronteiras da Bahia, fora daqui também, eu tenho certeza. Dr. Osmário Salles está aqui conosco e vai esclarecer muitos pontos referentes a enfermidades nesse ramo da medicina. Boa tarde, doutor. Tudo Boa tarde, bem? Hélio. É um prazer imenso estar aqui com você. Você é uma pessoa que faz. Eu vi agora seus livros, excelentes, rapaz, esse livro que você publicou. E você é uma pessoa que faz. É uma grande honra para mim estar aqui sendo entrevistado por você. Muito obrigado. Eu retribuo também. E como eu disse outro dia para uma das nossas entrevistadas, o senhor também é um prócer na sua área profissional. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, muito brevemente, né? Eu sei que o senhor é muito conhecido. O senhor se formou em que ano? Foi na UFBA? Enfim, sua formação profissional, seus vários títulos aí. Não, eu vou dizer só um resumozinho rápido. Eu me formei em 1979. Na UFBA. Depois eu fiz residência médica aqui na Bahia e em São Paulo. Em 1980, 1981 eu fui para São Paulo. Na realidade eu passei na residência de pneumologia. Mas o grande mestre da medicina, que na realidade é o maior endocrinologista que eu conheço até hoje, ele já se foi, professor Tomás Cruz. O professor Tomás Cruz, ele me pediu, era muito meu amigo, para eu fazer endocrinologia. Eu ainda me lembro na época que, professor, eu sou muito agitado, eu chefiava a UTI. Eu chefiava UTI, eu fazia muito intensivismo, eu chefiava UTI. Eu sou muito agitado para endocrinologia. Não, você vai fazer endocrinologia. E aí, com isso, eu acabei fazendo mestrado. Eu fiz o mestrado em medicina interna e depois eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiz o fellowship em endocrinologia e metabologia. Aí depois eu voltei, praticamente depois disso que eu fiz 2 anos de residência, 2 de mestrado, 1,5 de fellowship, aí voltei. Hoje eu sou professor da Escola Baiana de Medicina, já chefiei vários grupos, o grupo de endocrinologia lá do Roberto Santos, eu chefiava algumas UTIs aqui na Bahia, UTI, e hoje eu sou médico lá do Hospital Aliança, da Rede Dó, onde eu estou lá até hoje no Hospital Aliança, continuo sendo professor da Baiana, e também trabalho 2 turnos lá em Irmandúcia, onde ali você vê, a Irmã Dulce, na verdade, é a grande santa do nosso... Santa não é porque os milagres que ela fez, não. O milagre que ela fez foi construir aquele hospital. E hoje, a sobrinha dela, que eu considero outra santa, Dona Maria Rita, que eu considero a grande substituta de Irmã Dulce, assumiu aquele grupo e toca de maneira excepcional. Dona Maria Rita, para mim, é a segunda Irmã Dulce. E troca de maneira, e quem que puder ajudar, ajude a Irmã Dulce. Porque ali atende praticamente a pobreza da Bahia. É uma coisa imensa, é uma obra fantástica, Hélio. Fantástica. E ela, como santa de casa, faz poucos milagres aqui para a população local, que eu não vejo esse reconhecimento tão grande. Eu morava na Cidade Baixa quando ela começou aquela obra lá. Isso tem muito tempo. Eu via todo dia a Irmã Dulce peregrinando ali na Barão de Cotegipe, ali na calçada, em busca de donativos, né? Pedindo algum tipo de coisa, não só dinheiro, mas também algo assim, exatamente. Ela ia muito em padarias, então era uma mulher assim muito abnegada, né? Isso ela fez durante muitos anos. E aí ela, aos poucos, foi conseguindo chegar até pessoas mais graduadas, digamos, até governantes, né? Empresários. E ela construiu aquilo do nada. Eu sei, eu sou testemunha ocular disso aí. É uma obra fantástica, você não imagina a grandiosidade. E hoje, a sobrinha dela, como eu falei, a Dona Maria Rita, é a segunda Irmã Dulce. E ela veio do Rio de Janeiro, após o falecimento da Irmã Dulce, para assumir as obras. Uma jornalista de ponta, que estava com sua vida toda arrumada, bem casada, toda arrumada, e veio assumir essa grande obra. E é um trabalho extremamente extenuante e árduo. Eu admiro muito a Dona Maria Rita. Eu admiro muito. Quem puder ajudar ela, ajude, porque está ajudando, como eu digo sempre, a Deus. Ali é uma obra fantástica. E Irmã Dulce, ela tinha uma característica fundamental que a diferenciava, porque ela não recusava ninguém. Todo mundo entrava lá. E hoje ela também dava um jeito
de receber as pessoas que procuravam a organização lá nas obras dela, o hospital propriamente. Botava colchão até no chão para os pacientes. Doutor Osmário, a endocrinologia, ela estuda as glândulas, não é isso? Endócrinas e os hormônios. Dentro desse estudo, e também as secreções que são produzidas, né, pelos hormônios, não é isso? Dentro dessa abrangência toda aí, quais são as principais enfermidades que acometem as pessoas? A endocrinologia, na realidade, ela estuda... as glândulas são quem controla todo o corpo. Começamos da grande glândula, pequenininha, situada aqui no cérebro, aqui no chamado, na célula turca, que é a hipófise. Uma glândula que pesa meia grama, que mede de 6 a 8 milímetros, mas que controla praticamente quase todas as outras glândulas. A hipófise controla a tireoide, controla os ovários, os testículos, as adrenais. E essas glândulas têm importância fundamental. Haja visto a tireoide, nossa grande bateria, nossa grande fonte de energia. Se a tireoide trabalha bem, o corpo trabalha bem. Se a tireoide trabalha pouco, o corpo trabalha pouco. Nós chamamos de hipotireoidismo. A pessoa fica mole, lerda, cansada, engorda, frio, pele seca, cai cabelo, tudo funciona mal para menos. Se a tireoide trabalha muito, é o hipertireoidismo. O corpo começa a receber muita energia, tudo trabalha mal para mais. Muita energia, a pessoa começa a emagrecer, calor intenso, treme, palpita, arritmia, intestino funciona mais, tudo funciona mais. Outra glândula imensa são as adrenais. As adrenais são nossa fonte de... A tireoide seria a nossa bateria. E as adrenais seria a nossa fonte de energia. Por quê? As adrenais produzem cortisol. E o cortisol é um dos hormônios mais importantes. É chamado hormônio do estresse. Numa situação de estresse, o corpo precisa de quê? De energia. Numa situação de estresse, a glândula adrenal produz o cortisol, que vai mobilizar todas as reservas do corpo e transformar em glicose, porque a glicose é a nossa grande fonte de energia, para o corpo utilizar essa numa situação de estresse. E se você não tiver as adrenais funcionando, numa situação de estresse, pode entrar em coma. A glândula adrenal é importante. Outra glândula de fundamental importância são os testículos e os ovários. O ovário é a fonte da produção do estrógeno, da progesterona, dos hormônios femininos. E os testículos da testosterona. A falta de testosterona para o homem acarreta uma série de problemas. Não só diminuição de libido, de vontade sexual, de potência, fraqueza muscular intensa, alterações mentais, como também a falta de hormônios na mulher. Na mulher vai acarretar também uma série de problemas. A mulher vai perder o seu feminismo, vamos dizer assim. Perder o seu cheiro. Os seios vão atrofiar, vai perder sua musculatura, o tecido vai deteriorar. Então, as glândulas produzem hormônios. Esses hormônios vão atuar, são lançados no sangue e vão atuar à distância, exercendo todas as suas funções. Outra grande doença que faz parte hoje da endocrinologia é a obesidade. Na realidade, a obesidade faz parte de toda a medicina. Nós estamos diante hoje das duas maiores epidemias de uma doença do mundo. A epidemia da obesidade e a epidemia da depressão. Aí eu chamo a atenção de obesidade. A obesidade não é estética. Primeiro, a obesidade é doença. Já tem no CID médico, é 66, e a doença mais importante hoje na medicina. Por quê? Porque é uma epidemia incontrolável. Os países ocidentais, tipo aqui da América do Sul, Brasil, da América do Norte, Estados Unidos, entre outros, tá uma epidemia de obesidade incontrolável. Aqui no Brasil já são 70% das pessoas fora de peso, 50% sobrepeso e 20% obeso. Nos Estados Unidos, entre obesos e sobrepeso, já chega a quase 90%. O que eu chamo a atenção é que está sendo difícil hoje ver pessoas magras. E nós não estamos diante de um problema estético. Eu sou gordo, eu tenho problema estético. Não é isso. A obesidade é responsável hoje diretamente por 231 doenças. Haja visto diabetes. 90% dos diabéticos, quem desencadeia é a obesidade. A obesidade é responsável diretamente por 50% das mortes. Tem uma ligação grande. É como eu digo sempre, é difícil ver gordo velho. Você vê essa turma de 80, 90 anos, a maioria é magra. De vez em quando chega um gordo lá, porque tem uma epidemia tão grande que alguém tem genética boa e vai chegar. Até os 65 anos, a obesidade é o grande vilão na medicina. Depois dos 65 anos, outra situação se impõe, que é a sarcopenia. O que é isso?
A sarcopenia é a perda da massa muscular e do osso. Aqui eu chamo a atenção que até os 20 anos nós adquirimos tudo. Osso, músculo, tudo. Dos 20 aos 30 estabilizamos. Depois dos 30 começamos a perder uma média de 0,5% a 1% da massa óssea muscular todo ano. Depois dos 60 anos essa perda chega a 1 a 1,5%. E aí já começa a sarcopenia. Por quê? As pessoas que não fazem exercício, que têm uma vida mais desregrada, alimentação ruim, começa a perder musculatura de maneira acelerada. E a pior coisa do mundo é quando a pessoa é gorda e tem sarcopenia, perda de massa muscular. A perda de massa muscular é que torna o idoso dependente, é o que torna o idoso velho. Velho, você vê aquela pessoa com dificuldade de andar, dificuldade de sentar, para levantar você tem que dar a mão, desequilibrando, perda de força muscular. Essas pessoas são sarcopênicas. Eu digo sempre quando meus pacientes, sempre que eu dou alguma entrevista, o melhor remédio na medicina se chama exercício físico. Meia hora de exercício, nenhum remédio substitui. Meia hora de exercício faz com que vocês adoeçam 10 vezes menos. Meia hora de exercício. Que tipo de exercício? Até os 60 anos, o aeróbico é mais importante. Andar, bicicleta, correr. Depois dos 60 anos, aí já passa o resistido a ter uma importância muito grande. Eu diria que o ideal seria associar os dois. Vocês fazerem, por exemplo, 3 vezes por semana um exercício resistido, tipo uma musculação ou pilates, e mais 3 vezes um aeróbico. Meia hora de andada, ou de bicicleta, ou de esteira. Certo. Doutor Osmário, o senhor falou aí sobre os hormônios. Os hormônios, eles geram as secreções, Não, os hormônios são as secreções. São as secreções. A glândula secreta os hormônios. Que são distribuídos no corpo. Que caem na corrente sanguínea e são distribuídos no corpo, exercendo suas ações. E cada glândula tem sua especificidade. Certo. E a tiroidite? O que é a tiroidite? A tireoide é uma das glândulas mais importantes. A causa mais frequente de doença na tireoide, que leva ao hipotireoidismo, é a tiroidite de Hashimoto. O que é a tiroidite? A tiroidite faz parte das chamadas doenças autoimunes. Aproveitando, hoje, 50% das doenças são autoimunes. 50% das doenças. O que é doença autoimune? Por exemplo, você tomou a vacina de Covid. Imediatamente seu corpo fabrica substâncias chamadas de anticorpos. São proteínas que vão defender o corpo para combater vírus, combater bactérias. É nosso exército do corpo. Algo desregula esse exército. Isso já vem a uma genética. A genética, essas doenças são genéticas, mas algo desregula, muito a ver com estresse, com tensões. E os anticorpos são produzidos de maneira irregular. E esses anticorpos vão atacar o corpo. Se atacar a tireoide, vão dar tiroidite. A tireoide é inflamada, ela pode continuar trabalhando normal, mas ela pode vir a trabalhar menos, causando hipotireoidismo. Algumas vezes o corpo fabrica anticorpos que estimulam, a tireoide passa a trabalhar mais, causando hipertireoidismo. Isso faz parte das doenças chamadas autoimunes. Por exemplo, se os anticorpos atacar suas juntas, você pode ter artrite. Se atacar seus tecidos, você pode ter lúpus. Se atacar sua pele, você pode ter vitiligo. Essas doenças chamadas autoimunes, que respondem hoje por 50% das doenças. A medicina está chegando lá. O dia que a medicina controlar os altos anticorpos, praticamente 50% das doenças vão desaparecer. Já começamos a estar chegando nessa etapa da medicina. Até hoje nós não conseguimos controlar. E a tireoidite, respondendo sua pergunta, é quando esses anticorpos atacam a tireoide. Se você tem os anticorpos que inibem a tireoide, são chamados anticorpos inibitórios, anti-TPO, antitiroglobulina, que vai causar o hipotireoidismo, vai causar a tireoidite. A tireoide pode estar inflamada e continuar trabalhando normal, mas ela pode vir a trabalhar menos. E você tem os anticorpos estimuladores, que vão estimular a tireoide, causando o hipertireoidismo, com toda aquela manifestação clínica que eu falei. No hipo, você tem falta de energia. No hiper, excesso de energia, com todo o quadro clínico associado a isso. E a tiroidite, qual é o tratamento? É medicação? A tiroidite não tem tratamento ainda para doença autoimune, repare. Não há um tratamento para a tiroidite. Nós tratamos quando a tireoide começa a falhar. Então a tireoide falhou, se falhar para menos, hoje nós temos remédios bons, que é o T4, a tiroxina. Nós damos, o paciente engole pela boca esse remédio para compensar a falha da tireoide. Se a tireoide está trabalhando muito, nós temos remédio para bloquear ela. Mas nós não temos remédio ainda contra os anticorpos, para evitar a doença. Vamos falar um pouquinho de diabetes, né? Diabetes é a questão da não produção, né, de insulina pelo pâncreas, não é isso? Nem sempre. Nem sempre? Não.
Pode ter outra causa? Diabetes, na realidade, a principal causa. Nós temos até 4 grandes grupos de diabetes. O diabetes tipo 1, Não, que corresponde 1 e 2. a 50%, que corresponde a 5% dos diabéticos. Tipo 1 é o chamado diabetes autoimune, é uma doença autoimune. Acontece mais em crianças, mas pode acontecer em adulto. É quando o corpo fabrica anticorpos que destrói a célula que produz a insulina. E aí o pâncreas deixa de produzir insulina. É um diabetes um diabetes severo, agressivo, que a pessoa tem que tomar insulina. Nós temos o chamado diabetes gestacional, que é aquele diabetes que a mulher não tem diabetes, que aparece durante a gravidez. Essas mulheres têm que tomar muito cuidado, porque esse diabetes, em geral, desaparece depois da gravidez, mas essa mulher que tem um diabetes gestacional tem uma chance imensa de ser diabético e tem que tomar seus cuidados. Nós temos o chamado outros tipos de diabetes. São mais de 100 doenças que podem causar diabetes. E temos, na realidade, a grande massa, que é o tipo 2. O tipo 2 de diabetes corresponde a 90% dos diabéticos. Nesses pacientes, o pâncreas fabrica insulina, até muito. Esses pacientes têm uma resistência à ação da insulina. Ou seja, a insulina é um hormônio de importância muito grande. Tudo que a gente come, tudo que você comeu hoje, que eu comi hoje, que seu filho comeu hoje, vira glicose, vira açúcar. A insulina tem um papel de colocar esse açúcar para dentro das células. Mas as únicas células que precisam da insulina são os músculos e as gorduras. O resto não precisa. O açúcar vai entrar sem problema. Esse tipo de diabetes tipo 2 é como se fosse um ferrugem no receptor, um ferrugem na fechadura do músculo e da gordura. E a insulina não consegue botar o açúcar para dentro do músculo e da gordura. A gente chama de resistência à ação da insulina. Aí o pâncreas vai fabricando cada vez mais insulina. Se você pegar um diabetes na fase inicial, a insulina está altíssima. O pâncreas vai fabricando cada vez para poder botar açúcar para dentro. Mas vai chegar um tempo, isso leva às vezes 20, 30 anos se formando. Até que um belo dia o pâncreas cansa. E aí começa a diminuir a produção de insulina. E aí o açúcar começa a se elevar no sangue, daí vem diabetes. E aqui aproveito para dizer para você uma coisa. Diabetes tipo 2, que é o grande massa, que é a grande preocupação. Ou o governo bate de frente com a obesidade, ou não vai ter sistema de saúde que tolere. O diabetes tipo 2 corresponde a 90% dos diabéticos. E nós não estamos falando de uma doença. Nós estamos falando da doença. Diabetes é hoje uma das principais doenças na medicina. Então, a epidemia é incontrolável por causa da epidemia de obesidade. Porque a obesidade aumenta essa resistência que eu falei, à ação da insulina. Dificulta que a insulina haja no músculo e na gordura, a obesidade. Então, o que é que acontece? Então, a epidemia é incontrolável de diabetes. Nós temos hoje como evitar diabetes. Diabetes é uma doença evitável. Por exemplo, se uma pessoa tem diabético, o filho também vai ter uma chance de ter. E como é que ele evita diabetes? Meia hora de exercício por dia diminui a chance de uma pessoa ser diabética em 56%. Evitar alimentos processados e ultraprocessados. Alimentos, bolos, doces, chocolates, alimentos enlatados. E evitar a obesidade. 90% do diabetes tipo 2, quem causa é a obesidade. E o diabetes tipo 2, se não for evitado, é tratado. Mas a pessoa tem que tratar. O grande problema das doenças crônicas, velho, é que não dói. E por não doer, as pessoas não dão importância. Se eu pegar você, por exemplo, botar uma glicemia de 500 de vez, você morre. Você morre. Entra em coma e morre. Mas aí eu chego no meu consultório, paciente com glicemia de 1000 e não sente nada. Mas por quê? Porque a glicemia nunca se eleva de vez, vai aos pouquinhos se elevando. Aos pouquinhos, mas isso vai lesando. Por isso que ela é chamada de silenciosa. Vai lesando. Toda doença crônica é silenciosa. Quando a doença crônica fala, grita, já é tarde. Então não espera tratar o diabetes. Porque nós estamos diante, não é de uma doença, não. Nós estamos diante da principal doença hoje na medicina, porque é a principal causa de cegueira no mundo ocidental. É a principal causa de amputações não traumáticas. É a principal causa de insuficiência renal crônica de paciente em diálise. É a principal causa de doença de fígado, hepatopatia, de doença cardiovascular, de doenças neurológicas. É o terceiro leito mais internado, o leito dia mais caro. E a gente espera a doença gritar para tratar? Não. Tem que fazer, todo mundo hoje, eu diria acima dos 30 anos, devia fazer uma glicemia anual. Apesar de alguns consensos mostram que acima de 45, não acima de 30, com essa epidemia de obesidade. E se a glicemia chegar naquela fase que se diz pré-diabetes, é aquela fase que antecede o diabetes de uns 10 a 15 anos, é quando a glicemia toca em 100. Uma glicemia de 100 é pré-diabetes. 126 de jejum é diabetes. Quando chegar nessa fase de pré-diabético, a pessoa deve intensificar o tratamento. É aí que eu chamo a atenção do exercício. O exercício diminui a chance de uma pessoa ser diabética em 56%. De ser diabético. Hoje a alimentação virou alimento. O que é alimento processado?
É aquele alimento natural que a gente processa, que entope de açúcar, de gordura, de sal. Um exemplo, sardinha enlatada. É um alimento processado. O que é ultraprocessado? É aquele alimento processado que a gente processa de novo. Pega uma sardinha enlatada, vai botar patê, vai botar a maionese, vai botar ketchup, vai fazer uma pizza, aí vai ultraprocessando o alimento. E hoje, dificilmente, cada vez menos nós desembrulhando cada vez mais, nós desembrulhamos mais e descascamos menos. Hoje a alimentação passou a ser uma alimentação desembrulhada. A gente não descasca mais. Ou seja, ninguém tem mais uma alimentação mais natural. Mesmo a própria salada, a pessoa entope de sal, entope de maionese, entope de ketchup. Nada, uma alimentação natural, a pessoa acostuma. A pessoa acostuma a comer bem. O homem não é produto do meio, o homem pode modificar o meio. Eu não suporto verdura, eu não suporto fruta. Começa a comer que passa a gostar. Eu, por exemplo, minha alimentação. Eu adorava carne, frango, a bife milanesa, a feijoada, mocotó, sarapatel. Mas eu sou obeso, eu não estou obeso. A partir dos 18 anos de idade, eu mudei minha alimentação total. Eu faço todo dia uma hora de exercício. Minha alimentação hoje é a base de fruta, verdura e peixe. Não quer dizer que a pessoa precisa fazer isso, não. Mas coma a sua carne, coma a sua galinha assada, cozida, grelhada, tirar as gorduras, as peles. 5 alimentos são importantes para a saúde. 5. Quais são eles? Frutas, verduras, sementes, raízes e as proteínas magras, galinha, peixe e carne. E 5 alimentos não servem para nada. Alguém me diga para que serve sal, açúcar, gordura, arroz, macarrão e pão. Para engordar, pô. Para engordar só. A base alimentar não tem. Então, se a pessoa puder fazer uma alimentação à base de frutas, verduras, raízes, semente e carne, ótimo. E, nas oportunidades, comer sua massa, comer seu arroz, seu macarrão, seu pão, mas nada de excesso. Como exceção, não como algo de se comer frequente, nem muito menos todo dia, exatamente. Né? Doutor Mário, por que se fala que cerca de 1/3, no mínimo, dessa população gigantesca de diabéticos não sabem que eles têm a doença? Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Hélio, eu diria no Brasil 50%. Mas 50%? 50%. Você vê lá no próprio... Mas por que eles não sabem? Lá no próprio Hospital Aliança, que é uma população mais diferenciada, que praticamente foi imposto fazer uma glicemia quando o paciente chega, 30% das pessoas que tinham diabetes não sabiam. Sabe o que não sabe? Aquela palavra que você falou, silenciosa. A pessoa tem a doença e não sabe que tem. E só vai saber que tem, às vezes, quando complica, quando aparece a complicação. E é por isso que devia todo mundo, depois dos 30 anos, fazer a glicemia anual, para descobrir a doença antes que a doença grite. Porque enquanto a doença não grita, fica mais fácil tratar. Você não acha, eu sou como profissional da área de saúde, não acha que essas entidades deveriam alertar para isso? Fazer campanhas? Hélio, esse programa que você está... E não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Você não sabe a importância de um tipo de programa que você faz, viu? Que é um programa excelente, você é um cara que sabe conduzir o programa. Eu já vi com outras pessoas que você entrevistando. Isso que o governo devia pagar para ser feito. Pagar para ser feito. O governo, em vez... Porque o que é que acontece? Fica muito mais fácil para o governo depois gastar fortunas com paciente em diálise, paciente cego, paciente amputado, ou seja, eles querem remédio, mas não tratar a base do problema. Se o governo chamasse os médicos de graça, fizesse um programa desse como você faz, botasse na televisão, no jornal, e fizesse diariamente para alertar a população sobre o problema da pessoa não fazer exercício, ter uma alimentação ruim, engordar. E outra coisa, o que nós estamos vendo é uma epidemia incontrolável hoje na população pobre. A população pobre, com pouco dinheiro, podia fazer uma alimentação bem melhor. Eu te digo uma coisa, com pouco dinheiro, eu vejo lá nós tomamos do próprio Irmã Dulce, o pessoal tomando café da manhã no carrinho na porta do hospital, aquelas esfias imensas, alimentos ultraprocessados, cheios de gorduras, coxinhas de galinhas imensas, aqueles sucos enlatados. Aquele suco enlatado é água, corante e açúcar. Não tem zorra de fruta nenhuma. Água, corante e açúcar. Então o café da manhã, pensando que está tomando café da manhã bom. Com aquele mesmo dinheiro, podia ir lá em Água de Meninos e comprar 1 quilo de aipim, de ame, uma dúzia de ovos,
e fazer um café da manhã muito mais decente e que não sairia caro. Não sairia caro. Eu vejo a criança pobre, a merenda, aquelas bolas de isopor chamadas tichizu, sei lá como é o diabo daquele nome, aquelas bolas de isopor, aqueles alimentos processados, ultraprocessados. Gastasse o dinheiro, compra uma maçã na água de meninos. Sai muito mais barato do que comprar maçã no supermercado aqui. Compra na água de menino. E o senhor vê aí algumas pessoas, população carente, vamos falar aqui da nossa cidade, que são obesas. Hélio, não é? Eu acho que até a maioria é de extrato social baixo e em relação aos outros estratos sociais, a boa parte é obesa mesmo, né? Oriunda dessas classes sociais baixas. Cada vez está ficando mais raro. Isso o senhor não acha que é falta de informação? Total não? Falta de informação, Hélio. Total, isso é de verdade informação. Ou o governo bate de frente com a obesidade, ou não vai ter sistema de saúde que Agora, por outro lado, doutor Ismário, o senhor há de convir o seguinte: na nossa época, já que temos a mesma idade, na nossa época pretérita, lá quando a gente era garoto e tal, na década de 1960 e tal, a oferta de alimentos era infinitamente menor do que hoje existe. Inclusive, naquela época não havia supermercado, havia empórios, vendas, armazéns, quitandas, padarias, que as pessoas compravam seus suprimentos nesses tipos de varejo. Então, o tempo foi passando, enfim, houve esse boom de alimentos, outras coisas também, né? Supermercados gigantescos que vendem tudo que é coisa. Então, a vida do ser humano se tornou até mais prática para adquirir esses produtos que agora estão aí em grande quantidade. Quando você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, que o senhor conhece lá, o senhor vai no supermercado lá, o mais famoso de todos lá, você tem 50 tipos de sorvete numa gôndola daqui. Aqui no Brasil você tem 3, 4, lá é 50. Então, como é que esse povo não vai ser gordo? Você vai lá no restaurante assim, você come até cair lá por um preço único e tal. Então, essa sedução pelo alimento, né, aquela coisa que dá prazer, porque dizem que um dos prazeres da vida é comer bem também, né? Eu acho que a gente, quer dizer, os profissionais responsáveis, e o senhor é um grande profissional responsável, e o governo também, entidades, deveria fazer uma campanha para desconstruir esse tipo de coisa, né? Porque antes de você focar seus olhos, entendeu, naquilo ali, você tem que saber se aquilo lá vai lhe fazer bem. Não vou dizer a curto prazo, mas a médio e longo prazo, né? Eu acho que isso também faz parte de uma campanha educativa que a pessoa também tem que internalizar isso, para ela também se precaver, né? O senhor há de convir, porque hoje em dia, como o senhor falou, né? Até um certo tempo, a pessoa que tinha diabetes era uma pessoa que tinha mais de 50 anos. Hoje em dia você tem pessoas de 30 ou até de 20 e poucos anos. Tipo 2, 3% antes dos 10 anos. Aí. 3%. Não é que era verdade? raríssimo. Mas, Hélio, repare, na década de 60, praticamente não havia muito obeso. Sim. Por exemplo, eu sou obeso, eu não havia. estou obeso. Eu fui criança gorda, eu era o único da sala. E sofri muito com isso na época, era apelido, era bullying o tempo todo. A grande epidemia de obesidade começou da década de 70 para cá, principalmente pelo sedentarismo. Da década de 70 para cá. E também pelos alimentos processados e ultraprocessados que hoje dominam. Eu quero que você veja na rua, eu analiso todo o ambiente que eu vou. Eu ando essa cidade inteira. Eu estava naquela praia do Boqueirão, que é a praia que desce o pessoal do Nordeste de Amaralina. Eu via umas afrodescendentes, mulheres bonitas, com corpo bonito, na faixa dos 40 aos 60 anos. Não estou dizendo jovem, não. Hoje eu passo lá andando, eu só vejo mulher gorda. Ao mesmo tempo eu estava no iate almoçando outro dia. Eu estava analisando o ambiente, o pessoal de biquíni e de sunga. Eu não vi ninguém elegante. Os homens magrinhos, barrigudo. E as mulheres todas gordinhas, depois dos 40 anos. Era raro ver uma pessoa, depois dos 40 anos, com um corpo legal. Então, isso está ficando raro. O ser magro está ficando raro. O obeso está predominando. E cada vez mais. Porque cada vez mais a alimentação... Na China, praticamente na década de 70, você não tinha obesos. Eu tinha um paciente meu que era gordo. Quando ele ia na China, na década de 80, o pessoal passava a mão na barriga dele para ver o que era aquilo. Hoje tem uma epidemia de obesidade incontrolável na China. Incontrolável na China. Então, o que é que é? Comer bem não é comer muito. Comer bem é comer bem. Comer muito não é comer bem. Então, por exemplo, meu sogro é um exemplo. Meu sogro tem 99 anos, lúcido, faz exercício, come de tudo, mas come pouco. Então, eu posso comer muito bem. Estou comendo bem. Mas o comer muito não quer dizer comer bem. O comer muito é gula.
Tudo bem que o gordo é uma coisa que a pessoa botar na cabeça, que o obeso não é culpado de ser obeso. Eu sou obeso. Obesidade é uma doença. Só que não existe ex-obeso, nem existe obeso sadio. É por isso que eu digo que eu sou obeso. Eu não estou obeso. Faço exercício, mantenho uma alimentação boa, mas eu não estou, mas eu sou. E se eu relaxar, voltar a comer como eu comia antes, qualquer coisa, eu engordo muito rápido. É por isso que acontece. Agora, como também não existe o gordo sadio. Outro dia eu fui dizer isso, o pessoal foi dizer que eu era gordofóbico. Não tem, isso é médico, isso é coisa médica. Não existe o gordo sadio. A obesidade é uma doença inflamatória crônica. Nessa epidemia do Covid, por exemplo, a grande maioria das pessoas jovens que morreu de Covid, morreu de obesidade. Juntava o Covid com a doença inflamatória, com a obesidade, que é outra doença inflamatória. Estourava o processo inflamatório e matava o paciente. A obesidade tem que ser encarada de uma maneira muito mais séria do que nós estamos encarando. Por quê? As pessoas encaram a obesidade como estética. Encaram a obesidade como gordo sendo... É gordo porque é descarado, é culpado, é guloso. Não é. É uma doença. Que o governo... Então, é uma doença que só foi ser considerada doença nos Estados Unidos de 1997 para cá. E na Europa de 2021 para cá. Hoje a gente sabe que é. Então, hoje nós temos que ajudar o gordo. Esse negócio que você falou, o governo devia fazer programas na televisão informando sobre os alimentos ideais. A pessoa com pouco dinheiro pode ter uma alimentação muito boa. Aquele mesmo dinheiro que você compra aqui em cima, num desses supermercados famosos, você compra meia dúzia de limão, você compra 100 limões lá na Água de Meninos. Então a pessoa com pouco pode fazer uma alimentação boa, a ensinar as crianças desde cedo a fazer exercício e a se alimentar de maneira coerente e bem. Desculpa. Agora, você está falando aí da questão do excesso da alimentação. Agora, a questão da compulsão alimentar passa também por uma questão psicológica também, né? De ansiedade, repare, a pergunta sua é importante. Repare, o obeso tem um defeito a nível do centro ventromedial de uma glândula que nós temos aqui no cérebro chamada hipotálamo. É o centro da saciedade. Não é culpa da gente. Eu, por exemplo, tenho força de vontade para tudo, mas não tenho para comida. Não tenho para comida. É um defeito no hipotálamo e esse defeito não reverte, mesmo que a gente fique magro. Então, o gordo pode ter força de vontade para tudo, mas para comida não tem. É invencível essa força de vontade. E é por isso que eu bolei uma frase. A única maneira da pessoa obesa conseguir fazer uma alimentação é seguir um ditado que diz: não ter e não ver. O que é não ter? Não compre. Eu, por exemplo, adoro doce. Lá em casa não entra. Eu recebo caixa de quilos de doces, eu dou de presente. Lá em casa não entra. Porque se entrar, esse papo furado, que eu vou ter uma caixa de wafer em casa, que eu adoro, para abrir e comer uns 4 ou 5 para matar a minha vontade, isso é papo de gordo. Se eu abrir, eu como toda. Eu como toda. Então, não ter. E o que é não ver? Por exemplo, eu vim de casa tem pouco tempo. Eu chego em casa, a comida fica na cozinha. Eu faço o meu prato, trago para a mesa. Quando eu acabei de comer aquele prato, rapidamente escovo o dente. Porque quando você escova dente, você perde a vontade. É como se bloqueasse a saciedade. Porque se bota a comida na mesa, rapaz, a pessoa obesa tem esse defeito nesse centro ventromedial hipotalâmico, tem compulsão. Então eu vou comer o prato, a comida é gostosa, eu vou comer mais outro, vou comer mais outro, vou comer mais outro. Mas se eu não estou vendo a comida, eu escovo o dente rápido. E fora de casa? A pessoa tem que... Não é deixar essas dietas engessadas, não dão certo. Ninguém segue dieta por mais do que 2 anos. Não segue. Até cirurgia bariátrica, a pessoa faz, depois de 5 anos está engordando tudo de novo. Aí ninguém segue dieta. Faz dieta há um tempo, depois enche o saco, não faz mais. Não é fazer dieta, é mudar hábito. Por exemplo, eu saio com minha esposa para comer uma pizza, eu peço uma pizza pequena, são 4 pedaços. Eu como 2, minha esposa come 2. Porque eu, como obeso, se eu pedir a de 8 pedaços, eu como os 8. Eu vou comer uma muqueca, peço a muqueca individual. Dividir eu com minha esposa e ainda levo para casa o que sobra. Eu vou para aniversário? Vou. Eu não deixo de comer meu doce que eu gosto, mas não passo de 6, entre doces salgados. Se eu vou almoçar na casa de alguém, eu como o que está na mesa, mas não repito o prato. Esse negócio de segundo prato é guludice. E evito, às vezes, a sobremesa. Fora de casa, como eu não posso escovar o dente, eu tomo um café, um chá depois que acaba de comer, porque troca o gosto da boca, a vontade passa. E a bebida alcoólica? A bebida alcoólica pode beber. E eu acrescento aí o tabaco também. Olha, cigarro é veneno. É veneno. Eu só conheço 2 pessoas que fumam. As burras e as suicidas. Aí a pessoa escolhe. Eu digo para você, burra e suicida. Para minha filha. Pronto, diga a ela, ou é burra ou é suicida. Se mata aos pouquinhos. Cada cigarro diminui a vida em 20 minutos. É um suicídio, como chama, de homeopático. Vai se matando aos pouquinhos. Cada cigarro vai diminuindo a vida em 20 minutos. Cigarro é a segunda causa de doença cardiovascular. E essa população jovem, fica tomando aqueles cigarros eletrônicos, aquela idiotice. É pior até do que o cigarro normal. E a bebida? Beber tudo na vida com parcimônia. Beber com parcimônia.
Deixa para beber sexta, sábado, domingo. 2 doses do que você quiser, como eu digo aos meus pacientes, 2 uísque, ou 2 cervejas, ou 2 taças de vinho, sexta, sábado e domingo. O álcool é calórico. 1 grama de álcool tem 7 calorias. 1 grama de gordura tem 9. 1 grama de açúcar tem 4. 1 grama de proteína tem 4. Ou seja, o álcool tem o dobro quase da caloria do açúcar. E ninguém bebe sozinho. Só bebe comendo, beliscando salgadinhos, etc. Que é o que engorda mais. A pessoa, eu faço uma dieta espetacular, mas passa o dia todo futucando salgadinho, futucando doce, futucando whey, futucando besteiras. Aí pensa que não comeu. E via de regra, quando tá tomando é uma fritura ainda. Né? Exatamente. É uma fritura. Exatamente. A linguicinha, um torresmo. Exatamente. Doutor Osmário, deixa eu falar uma coisa aqui. O senhor estava dizendo aí sobre essa compulsividade, né, da pessoa obesa por comida. O senhor não acha, por exemplo, que isso é uma coisa que eu pratico? Apesar, eu não sou obeso, mas eu estou acima do peso. Por exemplo, o fato de que o que nós comemos, conhecemos desde que nascemos praticamente, tá? Porque a comida aqui no Brasil, praticamente todo mundo sabe o que é um prato, uma feijoada, um churrasco, e toda a variedade de outros pratos aí. Então, ou seja, todo mundo já sabe qual o gosto daquilo. Isso não é um bom exercício mental para você parar de comer com os olhos e sim com a barriga? Isso não funciona psicologicamente? Porque eu sou assim. Porque às vezes eu chego lá e vejo, pô, só tem isso, tal. Às vezes não me dá nem vontade de comer aquilo, porque eu já sei o gosto do alimento. Eu já comi zilhões de vezes isso aí. Eu acho que o ser humano poderia também, já que o senhor falou tanto de força de vontade, de praticar exercício e tal, ele deveria ter um pouquinho mais de força de vontade para refutar aquele alimento que ele tanto conhece. Não que ele não vá comer, mas coma pouco. Entende? Eu acho que isso é um bom exercício, se praticado, mentalizado. Primeiro é que nem a pessoa, que o senhor falou do tabaco, né, que eu lhe perguntei, do cigarro. Então, a pessoa ela quer parar de fumar. Sabe quando ela vai parar de fumar? Primeiro, se ela parar mentalmente. Depois que ela vai fazer tudo aquilo que ela tem que fazer, botar aquele negócio adesivo, não sei o quê, e outros procedimentos que tais. Mas antes, ela tem que botar na cabecinha dela que ela não vai mais fumar. E a primeira providência é pegar aquela carteira de cigarro e jogar na lata do lixo. É o primeiro passo, está dado. O segundo, ela vai ter que resistir. Eu acho que o caminho é esse. E para comida, eu acho que isso poderia funcionar também. Claro que isso é uma coisa um tanto quanto idealista, mas se a pessoa está se sentindo mal e ela quer resolver o problema dela e não do mundo, ela pode começar por ela própria. Depois ela começa a falar com os outros, catequizar, coisas do tipo. Entendeu, doutor Osmar? Hélio, a força de vontade é além da gente, rapaz. Move montanhas. Em relação à obesidade. É além da gente. Então, a melhor política é não ver mesmo e não ter. Rapaz, é um defeito na glândula hipotalâmica, aqui na cabeça, como eu falei. A força de vontade é além da gente. Eu digo a você, eu saio de manhã, 5 horas da manhã, bate temporal, ando essa cidade toda chovendo, não enxergo nada pela frente, que está chovendo de noite, mas não tenho força de vontade de resistir a um doce. É além da gente. Então, a melhor política é não ter e não ver. Não ter e não ver. E outra coisa, a obesidade é uma doença. E como toda doença, nós temos remédio para usar. Nós temos remédio para usar. Infelizmente, os remédios para obesidade ainda são falhos. Por exemplo, se você tem diabetes, eu tenho 40 remédios que eu sei como usar. Se você tem hipertensão, eu tenho 40 remédios que eu sei como usar. Mas se a pessoa, e tem outras doenças crônicas que eu sei como usar o remédio. Mas a obesidade, nós não temos esse remédio dito ideal. Teoricamente, tinha que ser um remédio, mas nós usamos a vida toda. Mas ainda não temos essa ideia desse remédio. Vai ter. Vai sair até pesquisas imensas aí. Já tem remédios aí que a gente usa, são chamados incretinas, são aquelas injeções que a gente dá na barriga. Já tem algum incretino oral que a gente pode usar, mas não tem aquela ideia ainda de ter um remédio para usar a vida toda. É como eu chamei a atenção de você. Não existe os obesos. Então, mesmo aquele gordo que fique magrinho, continua obeso. Se ele relaxar, volta a engordar tudo de novo. E uma coisa que chamou a atenção aí que é de importância fundamental. Desde quando a criança nasce, criar a criança se alimentando bem. O gosto que fica na boca é o gosto do doce, do sal, do tempero. Então, eu tive minhas netinhas agora, minhas filhas criaram meus netos, comendo verduras, frutas. Minha neta comeu hoje um tomate inteiro, uma cenoura, comendo alimentação sadia. Agora que começou a liberar mais, faz parte do social, um sorvete, um doce, que faz parte do social.
Mas a criança deve ser criada desde pequenininha, não ter e não ver. Uma criança acostumada a comer frutas, verduras, carnes magras, essa criança vai crescer bem. Se uma mãe engravida e durante a gravidez ela tem uma alimentação extremamente sadia, sem gordura, sem sal, sem açúcar, essa criança vai nascer sadia. Uma mãe que tem uma alimentação ruim, a criança vai nascer também ruim. Doutor Osmário, a medida para você definir o que é obesidade e o que não é obesidade, esse 30 quilos barra M2 é daí em diante que caracteriza a obesidade. Abaixo disso seria o ideal, não é isso? Esse 30 é 30 quilos? Você pega... Como é que se lê essa... IMC. E como é que a pessoa pode fazer esse autoexame? Com a fita métrica? Não, repare, sua pergunta é muito importante. Hoje está mudando um pouco. Até pouco tempo, o IMC era o prioritário. O que é IMC? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Isso. Então, se você mede 1,70, você bota 1,7 ao quadrado, 1,7 vezes 1,7 e divide o peso pela altura ao quadrado. Aí você acha o índice de massa corpórea. Maior ou igual a 25 é sobrepeso. É sobrepeso. Maior ou igual a 30 é obesidade grau 1. Certo. Maior ou igual a 35 é obesidade grau 2. Maior ou igual a 40 é obesidade grau 3. Maior ou igual a 50 é o grau 4. Maior ou igual a 60 é o superobeso, é o grau 5. É o grau 5. Então o IMC. Mas o IMC está caindo um pouco em desuso pelo seguinte fato. Você pode ter o IMC alto, mas ser só músculo. Como eu conheço gente que tem uma musculatura imensa, e isso vai confundir com a gordura. Vai confundir com gordura com IMC. Hoje a gente usa muito a circunferência abdominal. No homem, você mede o paciente relaxado. 6 centímetros, 90 centímetros no homem e 80 na mulher. Os cardiologistas usam 102 no homem e 88 na mulher. Os cardiologistas. Mas você vai circunferência abdominal. Repare, há 2 tipos principais de gordura. A gordura centrípeta, que são aqueles homens que têm o braço mais fino, a perna mais fina, a barriga grande. Isso é muito comum em homem barrigudo. Essa gordura é péssima para a saúde. Que parece um cone. A gordura de barriga é toda para dentro. A pontinha sai para fora. É a gordura que envolve as vísceras, é a gordura que mais causa diabetes, pressão alta, câncer, entre outras. A obesidade é responsável pelos 20 principais tipos. É gordura no fígado, isso? É gordura no fígado, que vai causar esteatose. Esteatose é uma marca. Esteatose hepática. É uma marca de gravidade. E está sendo levada tão... Os médicos já não levam a importância muito grande da esteatose. Esteatose é marca de gravidade, tem que ser levada de uma maneira muito séria. A esteatose indica gordura no fígado, gordura visceral. Quem tem esteatose no fígado vai ter no coração também. Vai ter no músculo, vai ter no rim, vai ter em todos os órgãos. Esteatose é uma marca de gravidade. Já a mulher desenvolve mais um padrão universal. Essa gordura de homem, de barriga, à medida que eu como, ela cresce de tamanho. Se eu paro de comer, ela volta ao tamanho. É difícil, mas é um pouquinho mais fácil do que a gordura feminina, que é aquela gordura que aparece mais no bumbum, na perna, no braço. Mas a mulher já está barriguda também. A mulher, você não vê mulher barriguda antes dos 40 anos. É difícil. Será? Mulher só barriguda. É mesmo? Não. Se você vê mulher com braço fino, perna fina e barriga grande antes dos 40 anos, isso é alguma doença mais séria. Tem que analisar. A mulher começa a criar barriga depois da menopausa, que aí começa a inverter. E depois dos 40 anos. A mulher desenvolve mais um padrão universal, ou seja, toda gorda. Ou então aquele padrão de bumbum. Bumbum grande. Ou bumbum grande ou toda gorda. Toda gorda, se fosse um monolito, de cima a baixo igual. É isso que você está querendo dizer? Perna grossa. Perna grossa, braço gordo. Tem mulher que desenvolve até do umbigo para cima, fica até mais magra, mas um bumbum muito grande. É o chamado padrão ginecoide. Esse padrão chamado difuso, universal ou ginecoide na mulher, esse tipo de gordura causa menos problema de saúde. Menos. Que a gordura é mais para fora, não é para dentro. Mas é uma gordura extremamente difícil de perder. Por quê? Porque essa célula gordurosa de braço, perna e bumbum, ela não cresce, ela vai se multiplicando. Então, cada vez vai ficando mais difícil de perder. Então, eu chamo sempre a atenção das mulheres. Aquelas mulheres bem decoradas, hoje mesmo eu atendi, aquela mulher bonita, linda, com o corpo perfeito, eu digo, cuidado depois dos 40 anos. Não deixe engordar. Uma coisa que eu sempre digo às pessoas é, crie seu peso-alvo. Eu tenho meu peso-alvo. Meu peso-alvo é de 80 a 83 quilos. Eu não deixo passar de 83. Abaixo de 80 eu fico mais magro. Acima de 83 eu já perco. Porque uma coisa é perder 1 quilo. Outra coisa é perder 10. A obesidade é a doença mais difícil na medicina. Mais difícil. Perder peso é difícil. Perder é fácil. Mas depois manter a perda é dificílimo. Qualquer tipo de tratamento que você faça, depois de 2 anos, só 10% dos obesos conseguem manter seu peso. 10%. A única situação na medicina mais difícil que a obesidade é engordar magro.
Engordar magro é impossível. A não ser que faça muito exercício de musculação e coma muito. Mas é dificílimo. Certo. Doutor Osmário, com relação... O senhor falou há pouco aí da tireoide. Eu me lembro que uma pessoa até lhe pediu para lhe perguntar, eu lembrei agora. A tireoide, ela tem uma incidência idêntica entre homens e mulheres, ou essa coisa de que é mais em mulher? Muito mais em mulher. Ah, então procede isso. Procede, porque as doenças autoimunes, essas doenças que eu falei, que corresponde hoje a 50% das doenças, as doenças autoimunes são muito mais frequentes na mulher do que no homem. Em que proporção, mais ou menos? Dependendo da doença. Mas eu diria de proporção talvez de 3,5 para 1. 3,5 para 1, então é bem menos dos homens, né? Muito menos. Agora, outra coisa, doutor Osmário, é o seguinte, tem que isso eu realmente quero saber bem. Existe um ex-jogador de futebol famoso, jogou na seleção brasileira e tal, e ele era diabético. E ele fez uma cirurgia que foi muito propalada aí, com um médico aí. E essa cirurgia, na época, ainda estava em estudos, não era reconhecida e tal, que é a cirurgia chamada gastroctomia vertical com interposição ileal. O nome é esse? Você tem dois tipos de cirurgia. Esse daí com interposição ileal, essa aí a cirurgia de Capella, YRO. A cirurgia de Capella que está sendo feita menos para esse assunto. Essa que você está chamando aqui para diminuir a chance de diabetes, que o pessoal está fazendo muito, é uma mais simples. É o chamado sleeve gastrectomia. É a gastrectomia em luva. Você corta um pedaço do estômago. E a pessoa vai emagrecer bem. Isso, entre parênteses, cura diabetes e cura hipertensão. Porque a causa principal de diabetes tipo 2 é a obesidade. E hipertensão também, a obesidade é uma causa importante. Então, se você perde peso, mesmo se você perder 20, 30 quilos, você pode ficar curado do diabetes e curado da hipertensão. Hoje tem sendo feita a cirurgia metabólica, e normalmente a cirurgia bariátrica mais feita é a cirurgia de Capella, que é essa daí, que é a gastrectomia com transposição de alças ileais. YRO. Essa cirurgia de Capella, nós indicamos muito para obesidade grau 3 para cima. Grau 3, que é o índice de massa corpórea acima de 40, ou então aquele paciente que tem obesidade com índice de massa corpórea acima de 35, grau 2, com doenças associadas. É a cirurgia de Capella. A cirurgia que é chamada sleeve, que é a cirurgia chamada metabólica, que nós temos feito com pacientes acima, índice de massa corpórea acima de 30, que é obesidade grau 1. Mas que já tem a diabetes, já tem hipertensão, com cura dessas doenças. Com cura. A remissão total? A remissão total. É mesmo? Agora, o grande problema da cirurgia metabólica, rapaz, da cirurgia bariátrica, é a pessoa manter-se bem. Não é fazer cirurgia bariátrica, metabólica, e beijinho, tchau. Não. A pessoa tem que ter todo um acompanhamento médico. A de reposição de vitaminas, principalmente a vitamina D, a vitamina B12, reposição de ferro, de cálcio, de micronutrientes, um acompanhamento nutricional de perto. O que está acontecendo, Hélio? A cirurgia bariátrica, dieta dura no máximo 2 anos. Depois de 2 anos, a maioria libera. A cirurgia bariátrica, 5. Com 5 anos, as pessoas estão voltando a engordar. Por quê? Porque não muda a cabeça. Não muda a cabeça. E algumas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, como não podem ingerir alimentos sólidos, porque incha logo, se entopem de chocolate, de leite condensado, de alimentos líquidos. E engorda tudo de volta. E aí fica pior, tem que refazer a cirurgia algumas vezes. Tem que fazer tratamento com remédios. Tem que haver, você falou isso já, tem que haver uma mudança de cabeça. De cabeça. E a única maneira de ter a mudança de cabeça é aquela frase que eu digo sempre, não ter e não ver. Não adianta, rapaz. A força de vontade é além da gente. Imagine, você faz um dia bariátrica. Você tem em casa uma lata de leite condensado. E quando você não tomar aquela lata toda, você fica agoniado. Mas se você não tiver... Aí o paciente diz pra mim, mas se eu não tiver, eu compro. Tudo bem, sai pra comprar de noite. Pronto, com risco de ser assaltado de tudo. Você vai sair a primeira vez, depois não sai mais. Não tem, não vê. Tem que mudar a cabeça, pô. Tem que fazer exercício. Eu não gosto de exercício. Eu não tenho tempo para fazer exercício. Aí eu falo sempre assim, eu não perguntei se você gosta ou se você tem tempo. É para fazer. Não é para gostar. Ninguém gosta de remédio. Exercício é remédio. Não é para gostar, não é para ter tempo, é para fazer. Então, fazer exercício, manter uma alimentação boa, sadia, e tentar mudar a cabeça. Aquele negócio que você falou bem, eu quero. Eu me lembro que uma vez o senhor falou para mim, eu não sei se o senhor lembra isso, que o senhor acreditava em que a cura da diabetes ainda aconteceria nesses tempos que vivemos. Não sei se você recorda disso. O senhor continua achando isso? Hélio, a medicina está evoluindo de maneira tão rápida, ou que esses idiotas aí vão destruir o mundo,
Se a pessoa botasse na cabeça que a vida é um sopro, a vida é muito curta, passando guerras, destruição, mortes. A vida é muito curta para essas coisas, rapaz. Só para te dar uma ideia, até 2005 nós tínhamos 3 remédios orais para tratar diabetes tipo 2, que é a principal causa de diabetes. De 2005... Glifage era um deles. Né? Glifage, sulfanilureia e a carbose. De 2005 a 2016, 40 novos remédios foram lançados. A medicina está evoluindo, um boom nesses últimos 10 anos, incontrolável, pô. É 1000 remédios sendo lançados todo ano. Para acompanhar tá até difícil. Aí eu digo sempre, daqui a uns 5 anos ou 10 anos, a medicina evoluiu, da década de 80 para cá, o que não evoluiu a vida toda do ser humano. A vida toda do ser humano. A medicina está evoluindo de uma maneira extremamente rápida. Todo ano muda os consensos médicos. Então a coisa hoje muda, graças a Deus, leva 5 anos para mudar o consenso médico. Porque é baseado em evidência. Antigamente mudava toda hora. Mas tá drogas saindo aí, estúpidas, drogas novas saindo aí. Eu acho que daqui a 5 anos, 10 anos, essas doenças autoimunes, diabetes tipo 1 e outras doenças autoimunes, já vão ter algum controle. Algum controle, talvez até alguma cura. Quem sabe? A medicina está evoluindo para a cura genética. Para troca genética, por exemplo, se a pessoa nasce com um gene chamado HLA-DR3-DR4, essa pessoa vai ter tiroidite, que você chamou a atenção. Mas quem sabe daqui no futuro a medicina vai chegar a um tempo que vai trocar esse gene defeituoso e evitando essas doenças. Mas o homem tem que mudar a cabeça, Hélio. Existe na medicina, outra coisa, aproveitando essa coisa, não existe remédio natural. Toda vez que você vê o nome natural diante de um remédio... essas coisas. Não, remédio natural não existe. Remédio é remédio, droga é droga. Toda vez que você vê um nome natural diante de um remédio, isso é trambique. Existe, mesmo os remédios naturais, são 9. Se usado em excesso, faz mal. Quais são os 9 remédios naturais que eu conheço? Não fumar e beber pouco. Exercício físico. Exercício mental. Alimentação sadia. Amor e carinho que está dentro da gente. Ninguém precisa de ninguém para ser feliz. Dorme bem. Não parar de trabalhar. Trabalhar, que eu digo, é manter a cabeça funcionando. Ter amigos e dar risada é aprender a chorar. E no idoso, para o idoso nunca ser velho, são 3 remédios. Exercício físico, alimentação sadia e não parar a cabeça. Manter sempre alguma coisa ativando a cabeça. Certo. Felipe? Doutor Osmário, vamos avançar aqui. Eu queria perguntar para o senhor aqui agora o seguinte. Sim, dentro dessas enfermidades da sua especialidade, nós já falamos aqui, da diabetes, tireoide, obesidade e a síndrome de Cushing. O que é isso? Cushing. A síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é uma produção aumentada de cortisol. A síndrome de Cushing, o problema pode estar na própria glândula adrenal, um tumor adrenal, uma hiperplasia adrenal, produzindo cortisol em excesso, ou o problema pode estar na própria hipófise, cá em cima, produzindo um hormônio chamado ACTH que estimula as adrenais. E as adrenais começam a produzir cortisol em excesso. Em palavras mais simples para o povo, a síndrome de Cushing é uma doença que se caracteriza por excesso de produção de cortisol. Quer ver uma causa de síndrome de Cushing? O excesso de uso de cortisol. É uma doença grave que tem que ser tratada, que pode levar à morte. Na síndrome de Cushing, o paciente começa a ganhar peso, e é um peso interessante. A gordura é no corpo todo, mas como ele perde toda a musculatura, fica a aparência daquela gordura centrípeta, a barriga grande, as pernas finas, o braço fino. O tecido fica fraco, começa a aparecer estrias no corpo todo. Aquelas estrias vermelhas no corpo todo. A face fica redonda, toda vermelha. Osteoporose é uma perda do osso imensa, uma perda da musculatura enorme. Hipertensão, diabetes fazendo parte do quadro. É uma doença grave e que, se não for tratada e descoberta logo, o paciente pode levar o paciente à morte. A causa principal de síndrome de Cushing é o uso abusivo de corticoide. Eu estou ouvindo aí um uso abusivo de corticoide. É corticoide sendo usada para tudo de maneira abusiva. Inclusive no Covid, né? Se usou muito. Muito no Covid. Foi uma das coisas que salvou muita vida o corticoide no Covid. Salvou muita vida, tinha que ser usado. Eu mesmo usei muito. Salvou muita vida, mas também trouxe sérios problemas também. Levando a perda de musculatura muito grande, de osso muito grande. As pessoas saíram do Covid fracas, cansadas, com perda de massa muscular muito grande. Doutor Osmário, essas doenças aí que nós estamos abordando, o senhor atribui também a estilo de vida de 50 anos para cá, que isso se acentuou sobejamente, tanto
obesidade, como diabetes e outras tantas aí? Com certeza, Hélio. Como eu falei para você, a grande epidemia de doenças, obesidade, diabetes, foi mais de 1970 para cá, principalmente com sedentarismo. Tenho a certeza de uma coisa, só 14% dos homens e 10% das mulheres fazem exercício bem feito. A maioria não faz nada, ou é o chamado atleta de fim de semana, ou de oportunidade. Chega sábado e domingo, joga bola, joga tênis. Isso, em vez de ajudar, prejudica, arrebenta as articulações. Exercício tem que ser uma coisa, pelo menos 3, 4 vezes por semana. 150 minutos de exercício, 30 minutos de andada todo dia. Agora, o senhor não acha, por exemplo, esse modus operandi, vamos chamar assim, de 50 anos para cá, ou 100 anos que seja, nós tínhamos uma situação anterior com mais saúde para as pessoas, ou essa coisa tinha uma outra situação completamente diferente, e que essa evolução aí, que embora tenha sido inicialmente para melhor, acabou acarretando esses contratempos todos, né? Esses efeitos colaterais que são ruins. Então, da mesma forma que isso evoluiu para uma situação que supostamente seria de melhoria e que acabou causando problemas biológicos nas pessoas, né, de saúde e tal, isso poderia ser revertido? O senhor tem esse pensamento, ou isso é uma coisa muito idealista? Hélio, como é que o senhor vê? Porque mudar de estilo de vida é muito difícil, né? E outra coisa, ninguém muda de estilo de vida de uma hora para outra. Essa coisa é muito sequenciada, muito lenta, da mesma forma como houve esses fatos de 50 anos para cá. Isso aí, na verdade, são doenças da sociedade moderna, a gente pode falar assim, e nem tanto do nosso organismo. Talvez o organismo foi impactado por isso, mas o que causou realmente, efetivamente isso, foi essa coisa que se estabeleceu. Eu sei que a gente não pode conter o capitalismo, né? Porque o capitalismo tem que produzir resultados, mesmo que sejam resultados nocivos à saúde das pessoas, não é verdade? Então, essa análise aí passa por digamos, por uma questão até antropológica, né, do próprio homem. Hélio, essa pergunta é interessante. Repare, a evolução médica aumentou muito a sobrevida. Muito. Se você botar em 1900 a vida média eram 38 anos. A vida média eram 30 anos. 30 anos a vida média. Você pegar a doença, malária dizseminava países inteiros na África. As infecções matavam. Uma pneumonia era mortal. Uma infecção urinária envolvendo o rim era mortal. Diabetes tipo 1, a pessoa que apareceu com diabetes tipo 1 em 1920, antes do advento da insulina, que foi descoberta em 1921, a vida média era 1 semana de vida só. 1 semana de vida. Então a vida média há 100 anos atrás era 30 anos. A vida média está aumentando. Hoje a vida média são 78 anos. Podemos aumentar mais e cada vez aumentando mais. Isso com os avanços médicos. Câncer na década de 80 era uma doença mortal. Aquela pavor da doença, o nome da doença, câncer, que era mortal. Hoje câncer é uma doença curável. Câncer, se você descoberta, não tem por que uma mulher morrer de câncer de mama, descobrindo cedo. A não ser que não faça exame. Câncer de intestino, câncer de mama, câncer de tireoide, a gente descobre câncer de tireoide 98, 96% a gente consegue curar. Descoberta no início. Então, hoje o que mata é a doença cardiovascular. O que mata é a arteriosclerose. 60% a 80% das mortes hoje tem a ver com doença cardiovascular. E essas doenças, os 5 principais fatores de risco para essa doença, que podem ser controlados. Isso é colesterol alto, fumo, estresse, está muito hoje, hipertensão e diabetes. Apesar da doença cardiovascular, 70% é genética. 70% é uma base familiar, uma base genética. Mas 30% tem um ambiente. E nós podemos lutar contra o ambiente. Controlar o colesterol, controlar a hipertensão, controlar o diabetes, tentar diminuir o estresse e parar de fumar. Isso diminui muito essa chance de doença cardiovascular. E a vida média está aumentando cada vez mais, porque a evolução médica está cada vez maior a evolução médica. Cada vez maior. Hoje, daqui talvez uns 5, 10 anos, a vida média aumente para 80, 90 anos. O homem hoje pode viver até 100 anos e viver bem. Viver bem, o que acontece é que os hábitos de vida estão ficando realmente ruins. O hábito de vida. Hoje as pessoas não se preocupam mais
com a natureza. Há uma destruição da natureza total. Você falou aí de capital. A natureza sendo totalmente destruída. As geleiras derretendo. Cada vez o mundo ficando mais quente no verão, mais frio no inverno. Ou seja, tem um filme que eu achei muito interessante. A Vida em Nosso Mundo. Você vê que cada espécie durou uma média de 150 milhões de anos no mundo. O ser humano, o homem em si, tem 3 milhões de anos. Mas o Homo sapiens tem uma média de 15 mil anos. E já está destruindo o mundo todo. O mundo todo sendo destruído. Temos que parar com essa destruição. E que isso está repercutindo realmente na saúde. A trajetória do homem, Homo sapiens, representa muito pouco ainda. Muito pouco. Né? Viveu muito pouco. Agora, ao mesmo tempo que o sistema capitalista compele ao consumo, os cidadãos, ao consumo desenfreado e hábitos nada saudáveis, ao mesmo tempo ele fabrica drogas que prolongam a vida do ser humano. Trata as doenças. É um negócio interessante trata isso, as doenças, né? Quer dizer, o homem não pode morrer tão cedo porque ele tem que consumir esses medicamentos. A lógica, infelizmente, nua e crua é essa, né? Que a gente pode tirar. Mas aí eu queria... O senhor falou aí sobre... aqui eu vou falar um pouquinho de hormônios e qualidade de vida. O que é o bem-estar? Como é que o senhor vê o bem-estar do ser humano? Eu sei que o senhor já falou aí, en passant, anteriormente, mas o senhor não acha que o bem-estar ele tem que ter muito mais coisa do que apenas comer, fazer exercício e ter um bom sono? O senhor não acha que... Porque o homem, cada vez ele quer coisas a mais para ter o bem-estar. Ele quer aumentar a quantidade de coisas que o façam sentir o bem-estar, não é? Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Uma pergunta difícil, velho. É filosófica. O que é o bem-estar, Hélio? Pois é. O bem-estar fazer uns livrinhos assim. É fazer o que gosta. Sem prejudicar ninguém. Fazer o que você gosta sem prejudicar ninguém. O bem-estar. Mas para ter o bem-estar tem que ter saúde. Isso. E para ter saúde tem que seguir algumas normas. Porque você falou assim, o bem-estar. Eu acho assim, uma coisa que eu gosto, por exemplo, é sair 5 horas da manhã debaixo de temporal, andando nessa cidade toda, sem ninguém na rua. Isso ninguém gosta, eu gosto. Isso é um bem-estar para mim. Então, essa conotação de bem-estar é fazer o que a pessoa gosta. Eu estava falando para uma senhora hoje de 97 anos. Faça tudo. Porque o médico foi lá atender essa senhora e proibiu praticamente a mulher comer. Não pode tomar suco, não pode comer doce, não pode comer nada, ela é diabética. Aí ela veio para mim e falou, coma tudo que a senhora quiser. Pô, 97 anos. Coma tudo que a senhora... Se aumentar desse meu, eu corrijo. Mas coma tudo que a senhora quiser. O gosto dela é comer. Uma senhora que está numa cadeira de roda, sentada numa cadeira de roda o dia todo. A vontade dela é comer as coisas que ela gosta. Por que eu vou proibir? Tem 97 anos. O bem-estar dela é comer. Aí morre de depressão. Né? Morre de depressão. Exatamente. E ela está me dando depressão por causa disso. Aí é comer o bem-estar. O bem-estar é uma conotação muito filosófica e de difícil responder. Para umas, o bem-estar é fazer o que gosta, sem prejudicar ninguém, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com a saúde. Fazer exercícios, fazer uma alimentação mais sadia, não fumar, amor e carinho que está dentro da gente, dormir bem, você chamou a atenção, dormir bem e ter amigos e dar risada. E a modulação hormonal? O estresse e o sono, para, digamos, atenuar. Dormir bem é uma coisa importante, Hélio. Assim, todo paciente que durma mal, acorda mal, passa o dia cansado, deve fazer uma polissonografia. A polissonografia é um exame que vai analisar, e a polissonografia pode ser feita hoje em casa. Em casa, vai analisar a qualidade do sono do paciente. E muitos desses pacientes que passam o dia todo cansado, vai para o médico procurando problemas hormonais, procurando outros distúrbios, o dia todo cansado, sonolento, mole, fraco. Muitas vezes esse paciente está dormindo mal. Essas pessoas que roncam muita noite, pessoas que às vezes, você precisa uma polissonografia, você vê paradas de sono, até de respiração, frequentemente durante a noite. Essas pessoas passam um dia cansado, um dia mole. Então, essas pessoas que dormem mal, essas pessoas que passam um dia cansado, mole, pessoas que têm obesidade de barriga, que ronca,
deviam fazer uma polissonografia. E hoje é feito um exame em casa. Em casa, porque às vezes, e também tem um aparelho hoje mais simples, CPAP, que às vezes uma pessoa dessa bota um CPAP desse e passa a ter outra vida. Dormir melhor. Já tem um sono tranquilo. E a nutrição? O que você pode falar em metabolismo? A nutrição é a relação entre os alimentos e o corpo, não é? Exatamente. E a partir daí, você tem uma série de outros aspectos, como metabolismo, não é isso? A nutrição, Hélio, é comer bem o que gosta, comer bem, sadio. Sadio. Eu posso comer muito bem, sadio, e comendo pouco. O excesso alimentar não quer dizer que seja comer Agora, bem. o metabolismo, doutor Osmar, ele muda de acordo com a idade? Muda. O metabolismo vai ficando um pouco mais lento de acordo com a idade. De acordo com a idade, né? É por isso que a importância do exercício também, de ser feito. O metabolismo, o gordo é um poupador de energia, o magro é um gastador de energia. O poupar energia ainda é uma coisa válida no meio animal. Isso foi uma coisa interessante, um trabalho em inglês que mostrou isso. Vamos dizer, há 100, 200 anos atrás, quem poupava energia vivia mais. O ser obeso era um fator até de sobrevida. A vida média eram 30 anos. Dificilmente, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, a pessoa estaria obesa. Ser era vantagem, estar nunca foi. Você só estava obesa aqueles grandes senadores, governantes, reis que não faziam, se comiam demais, mas a população em geral era magra. Mas com isso houve uma seleção genética do gene, porque o poupador de energia vivia mais. Então hoje o gene poupador de energia predomina. 70% do gene no mundo ocidental é poupador de energia. 70%. Ou seja, isso implica que 70% da população, aqui no Brasil pelo menos, já está fora de peso. 50% sobrepeso, 20% obesos. Então hoje o gene poupador de energia está ruim. É bom na época de guerra, na época de fome, mas está ruim na época de excesso alimentar. Hoje é um excesso de alimentos não nutritivos, processados, ultraprocessados, e cada vez as pessoas também fazendo pouco exercício, então a epidemia de obesidade está prevalecendo. Eu posso comer muito bem, estou comendo pouco. E o anabolismo? O que é o anabolismo, doutor Osmar? Construção da molécula maior e mais... Anabolismo é transformação em menor. É isso? Anabolismo é a construção do corpo. O corpo vai aproveitando as proteínas para formar músculos, formar gorduras, as gorduras, os músculos. E que ela transforma em glicose com dióxido de carbono? A glicose é a via final comum do metabolismo. Tudo que a gente come vira glicose. A glicose é o combustível do corpo. É nossa gasolina. A glicose. Já que você falou em anabolismo, cuidado para não comparar anabolismo com anabolizante. Anabolizantes são drogas usadas de maneira extremamente errada para aumentar a massa muscular, para aumentar a massa óssea. Esses meninos de academia estão abusando de anabolizantes. Isso está arrebentando a saúde. E o índice de morte está imenso com o uso desse anabolizante. Eu tenho visto muita gente morrer. A fila em transplante de fígado está enorme. Esses meninos de academia, para ficar com a massa muscular maior, é chamada síndrome de Adonis. Esses meninos se olham no espelho, se acham magros, estão imensos de forte, gordos, fortes, com massa muscular e tomando drogas para aumentar o anabolismo, ou seja, para aumentar a construção muscular, a construção dos tecidos. E esses anabolizantes, derivados de testosterona, estão arrebentando a saúde dos jovens e matando muita gente. E o catabolismo? Catabolismo é uma situação onde há uma destruição dos tecidos. O ser humano vive em catabolismo e anabolismo. O tempo todo. Forma e quebra tecido. Mas em situações, quando predomina o catabolismo, são doenças debilitantes, tipo um câncer, por exemplo, que vai levar ao catabolismo aumentado, vai levar a uma destruição de tecidos muito grande. Essa pessoa vai entrar em sarcopenia, em perda de massa muscular, perda de tecido, emagrecimento. O anabolismo é a formação dos tecidos. E o metabolismo é influenciado por uma série de fatores. Né? Muito, todos os fatores hormonais. Idade, sexo. Tudo. Idade, expressão sexo. corporal. Hormônio. Idade, sexo, hormônio, atividade física. É tão complexo assim, é? Muito complexo. Muito complexo. É toda uma conjectura de hormônios, de nervos, de atividade física, de nutrição. E essas dietas que são recomendadas, o senhor já falou anteriormente aí, também de uma forma um pouco rápida, o senhor é a favor dessas dietas aí que são recomendadas como se fosse um
uma coisa natural, né? Sem recorrer a remédios para perda de peso. Obesidade é uma doença. Dificilmente alguém obeso, com índice de massa corpórea acima de 30, 32, 35, 40, vai conseguir emagrecer sem ter alguma ajuda. Certo. É muito difícil. A pessoa, para vencer a obesidade, tem que haver uma total mudança de hábito alimentar, de vida, exercício, alimentação. Tem que mudar a cabeça, mudar os hábitos alimentares. Tem que fazer hoje o que possa manter. Eu sou totalmente contra essas dietas restritas. Dieta da lua, do sol, do abacaxi, dietas restritas. Já passei por todas essas dietas, quer dizer, na minha vida já estudei essas dietas todas, dieta de Ática, dieta de Dunca, dieta do Homem das Cavernas, jejum intermitente, a dieta de Ravenna, todas essas dietas eu conheço. Detox também, né? Detox, nenhuma dessas dietas resolve. E jejum intermitente também. Nenhuma dessas dietas resolve. Certo. Para vencer, resolve de maneira imediata. A pessoa perde peso, volta tudo a estaca zero. Para vencer a obesidade, você tem que fazer hoje o que você possa manter. Então, uma boa nutricionista, que vai entender muito mais de dieta do que eu, uma boa nutricionista, um preparador físico para estimular a pessoa a fazer um exercício, uma nutricionista para regular sua nutrição e remédios para ajudar você a perder peso. Mas tem que fazer o que possa manter. E é por isso que eu sou contra a dieta. A melhor maneira de engordar é fazer dieta, porque a pessoa faz uma dieta restrita, 2, 3, 4 meses, no máximo 2 anos. Enche o saco e para. Qual é a chance de um obeso mudar hábito? 10%. A maioria passa 90% no oba-oba. Emagrece, engorda, emagrece, cada vez ficando mais tendendo a engordar, mais dificuldade em emagrecer. Até a cirurgia bariátrica, as pessoas violam depois de 5 anos. Tem que fazer o que possa manter. Uma boa nutricionista e um bom preparador físico, fazer exercício, manter uma alimentação boa, que você possa manter. Eu consegui fazer isso. Não ter e não ver. Eu consegui manter, por isso que eu até hoje mantenho o meu peso estabilizado. Não é vontade, que eu tenho vontade de comer, pô. Outro dia eu recebi uma caixa da Copenhague lá no consultório, imensa, uma caixa, que eu nunca vi tão grande, a caixa de chocolate da Copenhague. Eu pensei assim, se eu levar para casa essa caixa e abrir, eu vou comer toda. O gordo não tem força de vontade. Eu saí de lá do consultório, dei de presente. Pronto, resolvi o problema. É mais importante minha saúde do que minha boca. Mas o senhor acha que esses tratamentos para obesidade, como esses das canetas, das agulhas, não seriam importantes, pelo menos para o primeiro momento do emagrecimento, para perder o excesso de peso, para daí só não precisar usar e só fazer a manutenção? Concordo plenamente com você. O obeso tem que ter uma ajuda. Dificilmente ele vai conseguir sem ajuda por conta própria. Tem que ter uma ajuda mesmo. E o grande problema é que, teoricamente, a obesidade não tem cura. Teria que ser um remédio para ser mantido a vida toda. Mas nós não temos essa ideia hoje. Né? E também nós não temos ainda essa ideia de remédios para isso. Por exemplo, como eu falei no início, se você tem diabetes, você vai ter que usar o remédio a vida toda. Hipertensão também. Mas e a obesidade? Vai ter esse tipo de remédio, vai ter que manter a vida toda. Então essas injeções são muito caras. Eu concordo, eu uso muito essas injeções, as chamadas incretinas. Eu passo muito, prescrevo muito, acho que deve usar, mas também, enquanto usar, perder peso, tentar mudar a cabeça. Porque o dia que parar, volta tudo a estaca zero. Até a cirurgia bariátrica, volta tudo, eu já vi paciente perder 80 quilos indo para spa. Saiu do spa, ganha 100. Então tem que haver uma mudança total. E a única maneira de mudar a cabeça do gordo é não ver comida, porque não é culpa do obeso. É um defeito hipotalâmico, que a força de vontade é além da gente, pô. Não tem. Não, eu vou ter em casa uma caixa de whey, ficar olhando para a caixa de whey. Eu como toda de vez. Então não tem. Se não tiver, eu não vou comer. Não ter e não ver. E esse negócio, que se eu levasse essa caixa de chocolate que eu ganhei para casa, eu abrir a caixa e comer toda. De vez. Eu resolvi dar de presente. Tive aquela força de vontade. Para botar na cabeça que é mais importante minha saúde. Mas o obeso, você tem razão. Tem que ter ajuda de remédio no início. A suplementação hormonal, ela tem algum risco, doutor Osmar? Hélios, droga é droga. Só usar se precisar. Esse negócio de ficar usando droga para hormônio, testosterona, para anabolizar, para aumentar músculo, para a pessoa ficar forte, droga é droga. Droga, você tem que pesar custo-benefício. Toda droga que faz bem, faz mal. Então tem que pesar os efeitos colaterais, o custo-benefício. Se você precisa usar, use. Se não precisar usar, não pode usar de fantasia.
negócio de ficar esses meninos de academia se entupindo de porcaria para ficar forte, isso arrebenta a saúde, rapaz. Se você usar um anabolizante durante 2 anos, bloqueia seu próprio eixo hormonal. E depois que você parar, depois de usar durante 1 ano, aliás, depois que você parar de usar, seu corpo leva 2 anos para recuperar de novo a função. Aí o que acontece? As pessoas não conseguem. Aí passam mal, voltam a usar e cria um ciclo vicioso. Arrebenta a saúde, rapaz. E essa terapia de... terapia contra a osteoporose, tem também aqui perda óssea, aliviar sintomas da menopausa, tudo isso também tem que ser controlado bastante, né? Tudo controlado. Toda mulher, depois de 65 anos, deve fazer uma densitometria. Ou então, se tiver algum fator de risco associado, antes dos 65 anos fazer. E essa terapia com célula-tronco, que já está se fazendo? Futuro, Hélio, vai ser futuro. Vai ser futuro? Já começou. Hélio, isso vai ser o grande futuro a nível de certas doenças na medicina. Terapia com célula-tronco. O que são célula-tronco? Células-tronco são células embrionárias, colhidas às vezes no próprio corpo, através da medula. Essas células podem, a depender de certos estímulos, se transformar em qualquer célula. Então isso vai ser o futuro. Por exemplo, você tem um traumatismo raquimedular, já está sendo feito. Cortou sua coluna. Você vai ficar paralisado no pescoço para baixo o resto da vida. Já está se colocando célula-tronco para tentar recuperar essas células nervosas. Isso é futuro. Já está sendo feito isso. Vai ser o futuro também em diabetes, tipo 1. Tipo 1, 2 não. 2 ainda não. 2 vai ser a terapia mais genética futuramente. Mas o tipo 1, de se fabricar a célula beta, a célula que produz a insulina, mas de uma maneira que o próprio corpo não destrói ela. Célula-tronco, para ser transformada em células que produzem insulina. Isso é futuro, mas já está sendo feito. Já está sendo feito, isso é futuro. Agora, por outro lado, doutor Osmar, eu estava pensando aqui o seguinte, de acordo com a genética de cada um, tá? A medicina, ela não pode combater determinadas enfermidades de acordo com cada gene das pessoas, porque o que eu vejo é o seguinte, fulano de tal tem um tipo de doença, ele mais, sei lá, quantas milhões de pessoas por esse país, qual é o tratamento? Esse aqui, tome tais remédios. Quando é que a medicina vai individualizar o tratamento? A ponto de que, tendo como suporte o gene de cada um, você vai acertar no alvo 100%. Você não vai ficar dando não vou chamar de paliativo, porque não é o caso, né? Mas dando um indicativo generalista. Só para te dar uma ideia da sua pergunta. Eu tinha um grande professor cardiologista, um dos maiores professores do Brasil de cardiologia. O pai dele morreu com 47 anos de infarte. O avô morreu com 48 anos de infarte. Então, a genética predomina nas doenças. Então, ele lutou contra a genética. Ele lutou. Exercício físico, alimentação sadia, não engordou, não fumava, bebia pouco. Ele lutou contra a genética. Ele foi ter uma angina com 78 anos. Aí botou um catéter. E só foi falecer com 86 anos. Quer dizer, falecer não, findou a vida com 86 anos. Ou seja, ele lutou contra a genética. Então, a pessoa tem uma história familiar de demência muito forte. Se essa pessoa fizer exercício, diminui muito a chance de demência. Uma alimentação rica em frutas e verduras, pobre em gorduras e açúcares. Manter a cabeça funcionando diminui a chance dela ser demente. Ou de prolongar a demência para mais tarde. Então, você pode lutar contra a genética. O fator genético predomina em 70% das doenças, das vezes, 70%. Mas o epigenético é o fator ambiental em 30%. É cultural. Epigenético é o fator ambiental. É fator ambiental, hipertensão, diabetes, a dieta ruim, a falta de exercício, fumo. Você pode lutar contra a genética causando uma epigenética, um fator ambiental favorável. Então, essa pessoa que tem uma chance de diabetes, o pai é diabético, a mãe é diabética, então é uma genética importante para diabetes. Se essa pessoa fizer exercício, essa pessoa fizer uma alimentação pobre em alimentos processados, ultraprocessados, se essa pessoa não deixar engordar, ela pode nunca ser diabética ou pode prolongar sua entrada. O pai entrou em diabetes com 40 anos, a mãe com 50, ela pode ser diabética com 70, 80. Então você pode lutar contra a genética com a epigenética favorável. Mas quando você não tem, por exemplo, essa informação familiar, como você tem um paciente que ele não faz esse relato e ele tem lá alguma dessas doenças aqui, o tratamento não é idêntico dos demais? Depende. Como é que o médico identifica isso? Essa é a
A minha dúvida. Por exemplo, chega um paciente lá com histórico, o senhor vai fazer essa investigação da família. A maioria dos médicos não faz isso, né, doutor? Mas devia fazer. Devia, mas... Devia perguntar. Isso na medicina é uma planos coisa. De saúde aí... Antecedentes familiares é importante, pô. Sua mãe é diabética, seu pai, história familiar. Sua mãe é diabética, seu pai é diabético. Existe tipo de câncer na família, por exemplo, câncer de intestino, câncer de mama, podem ser genéticos. Se você tem uma mãe com câncer de intestino ou um pai com câncer de intestino, você vai fazer uma colonoscopia depois dos 40 anos. Mandatório. Ou pode até ser antes da colonoscopia, a depender se tiver uma história familiar ou alguma doença familiar que leve ao câncer. Você vai fazer antes. Então é fundamental. Então, meu pai tem colesterol alto. É uma coisa comum. Minha mãe também tem. Então aparece aquela menina com colesterol alto. Eu não como gordura. A maioria das pessoas que tem colesterol alto não é alimentar. É uma doença genética. Então a história familiar. Então hoje mesmo peguei uma menina que tinha um colesterol muito alto. Eu não como gordura nenhuma, magrinha. Eu não como gordura nenhuma, Osmário. Não é comer gordura. O colesterol é produzido pelo corpo. É genético. O pai tinha colesterol também. E o pai teve um infarto cedo. Qualquer família onde algum familiar tiver uma doença cardiovascular, mulher, antes dos 65 anos, e homem antes dos 55 anos, essa doença cardiovascular é genética. E sendo genética, toda a família tem que ser checada. Toda a família tem que ser. A história familiar é importante. Para você pegar, se você diz assim, a minha mãe é diabética, meu pai é diabético, então você também vai ser, se você não tomar cuidado. Se você fizer exercício, alimentação boa, não engordar, você não vai ser diabético. Você não vai ser demente. Tem história familiar de câncer de intestino, você vai fazer uma colonoscopia. Aí descobre um pólipo atípico, tirou, você fica curado. Não vou esperar que o câncer apareça. Mas você pode substituir esses genes, substituindo as células? É possível fazer isso? Não. Isso vai ser o futuro também. Isso está no futuro. No futuro. Eu espero nós pegarmos esse futuro. Que seriam células autorreativas? Tratamento genético. Seria pegar uma criancinha, porque o genoma já está sendo, já é feito. Hoje, você pode pegar uma criança que nasce e já saber todo o gene dela. Mas não adianta. Isso é extremamente caro. É caro. E o que é que vai adiantar eu saber que eu vou ter Alzheimer? Tudo bem, você vai dizer, eu posso fazer profilaxia. Posso fazer profilaxia, vai ser interessante, mas é muito caro fazer esse estudo agora. Eu não tenho como trocar o gene defeituoso. Futuramente é provável que nós temos esse tipo de Você remédio. Não pode substituir o gene da insulina? Não. É? Não pode. Mas é provável que futuramente a gente vai poder. Com a evolução da medicina. A medicina está evoluindo muito rápido, rapaz. É isso que eu digo. Se não destruir o mundo nos próximos 10 anos, nós vamos ter coisas... Tudo que a gente fala hoje, talvez... E nesse caso, as células seriam transplantadas no futuro? Provável. Como é que poderia ser feito isso? Não sei. Aí não sei ainda como é que vai fazer essa troca genética. Ou um transplante genético, ou uma troca genética. A célula-tronco já é uma coisa viável. E vai ser. Célula-tronco por exemplo, você tem um defeito na coluna, você bota uma célula-tronco e se transforma em célula da coluna. Você teve um defeito no coração, futuramente vai poder botar uma célula-tronco que se transforma em músculo cardíaco. Mas isso é coisa futuro. Eu conheço até algumas pessoas que eram obesas e emagreceram bastante. Tem um advogado até aqui no prédio, ele era muito gordo e de 5 anos para cá ele ficou macérrimo, assim, até meio arqueado, assim. E ele disse que ele só mudou a alimentação, ele não tomou remédio nenhum e tal. Agora, a aparência que ele causa, assim, é que é uma coisa, não sei, o senhor pode explicar melhor do que eu. A própria pele dele, meio macerada. Por quê? É assim, uma coloração diferente. Isso é raro. São sintomas, sintomas não, expressões bem visíveis para quem já o conhecia, como eu, por exemplo. Como é que o senhor explica isso? Nem 8 nem 80, Hélio. Isso é errado. São pessoas, por exemplo, que mudaram o hábito alimentar, conseguiram, que isso é raríssimo. Aquelas pessoas que viraram vegana, por exemplo. Não come mais proteína, só tem alimentação à base de verduras, ou essa pessoa tem uma boa nutricionista que equilibra os alimentos, ou essas pessoas vão ter déficits nutricionais. E outra coisa, são pessoas que não fazem exercício. Então emagrecem e perdem não só a gordura, como perdem o músculo. E começam a fazer uma alimentação à base só de fruta e verduras. Ficam essas pessoas maceradas, amarelas, fracas. O excesso faz mal. Tudo faz mal em excesso, até dinheiro. Nem 8 nem 80. Então a pessoa tem que fazer uma alimentação balanceada, sadia, que equilibre o corpo, com uma boa nutricionista e exercício físico. A alimentação desbalanceada desbalanceia o corpo.
E fica essas pessoas, como você falou aí. Aí começa, de uma hora para outra, essa pessoa resolve, não vou comer mais gordura, não vou comer mais açúcar, não vou comer mais carne, mais gado, só vou comer fruta e verdura. Essas pessoas não vão ficar pessoas sadias. A não ser que seja uma boa nutricionista que equilibre esses alimentos. Como é feita a terapia genética? Hélio, você está me perguntando. Eu estou no futuro, né? No futuro. Isso está sendo pesquisado ainda muito, rapaz. Certo. Isso vai ser futuro. A resposta é não sei ainda. Não sabe. Isso vai ser o futuro da medicina, o futuro da raça humana. A terapia genética. E novos tratamentos para obesidade? Como é que o senhor vislumbra? Também não. Não, isso está evoluindo de uma maneira extremamente rápida. Já vão ser lançados novos remédios esse ano, para o ano, mais novos remédios. Remédios excelentes, comprimidos orais, para o paciente tomar o resto da vida, para não voltar a engordar. Não vai ser aquilo só para você dar um impacto inicial, como o Felipe chamou a atenção, de você emagrecer. Mas remédios que vão manter o resto da vida para a pessoa não engordar. A obesidade é doença. É como diabetes, como hipertensão, tem que ter ajuda. Mas nós não temos ainda essa ideia de quanto tempo usar esses remédios. Teoricamente seria para a vida toda, mas nós não temos ainda esses remédios. Infelizmente são remédios muito caros ainda. Mas vai ter. O futuro está aí. Tem uma série de remédios já nível 3 de pesquisa e que vão ser lançados daqui a mais 1 ou 2 anos. É como você falou, né? Porque emagreceu que deixou de ser obeso, né? Não existe esse obeso. E nem existe obeso sadio. Doutor Osmário, falar agora sobre inteligência artificial na endocrinologia. Como é que você vê esse advento aí? Isso em que medida ela pode auxiliar? Rapaz, a inteligência artificial é uma coisa nova. Eu ainda não tenho muita experiência em inteligência artificial. Gostaria de ter. E vou até tentar estudar um pouco mais de inteligência artificial. É a realidade do futuro. A inteligência artificial é a realidade do futuro. É uma coisa que, ao mesmo tempo, é uma coisa linda, mas é uma coisa perigosa. Perigosa. Eu não acho nunca que uma inteligência artificial vai substituir a inteligência humana. Eu realmente não acho que vai substituir, apesar de que é uma coisa linda. Eu não tenho experiência ainda. Vou ter, mas ainda não tenho experiência para te dar uma resposta boa sobre isso. Mas é uma coisa, é futuro também. E o papel do médico em relação ao paciente? Porque hoje já existe também um incremento aí da telemedicina, né? Como é que o senhor vê isso? A telemedicina é uma realidade. Eu não gosto muito de telemedicina quando é o paciente inicial. Por exemplo, se eu já conheço você, já conheço o paciente, então o paciente vai fazer um exame, quer mostrar um exame para mim, mas mora no interior. Aí faz uma telemedicina comigo. Eu faço. Mas quando o paciente, eu não conheço o paciente, eu prefiro o pessoal. Às vezes são pequenos sinais, rapaz, que passam desapercebidos. Pequenos sinais que o paciente não diz para você. É uma lesão de pele. Por exemplo, a acantose nigricans. É uma mancha escura que aparece no pescoço, nas axilas, que já aumenta muito a chance de diabetes. Mas o paciente não cita através do telefone ou do computador. Eu não estou enxergando o paciente como todo. Isso. Eu só faço medicina. Eu só gosto de fazer medicina, a telemedicina, quando eu conheço o paciente, quando eu vejo o paciente hoje. Aí eu peço uns exames para ele. Ele fala, doutor Osmário, eu moro no interior tal, é muito longe para vir para cá. Então, tudo bem. Você pode, através do telefone, do computador, me mostrar esses exames. Aí eu posso fazer um Zoom, posso fazer uma telemedicina pelo telefone e ver os exames que eu pedi. Mas eu já vi o paciente. Agora, tem algumas situações que são, eu não sei, gostaria de entender. Por exemplo, uma mulher que vai para uma consulta ginecológica. Eu acho que isso aí é um impedimento também. Total. Ou um homem que vai para um urologista que vai fazer aquele famigerado, né? O famoso famigerado, que é famoso. Exame do toque retal, exatamente. Como é que você vai fazer isso? Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Não pode fazer. Não pode fazer. Mas é isso que eu falei com você. Vai, faz a consulta, aí o ginecologista pede os exames, uma mamografia, um ultrassom. Então, quando for mostrar o exame, pode ser mostrado através da telemedicina.
Eu faço isso, mas não no exame inicial. E também aquelas pessoas que são tradicionalistas, né? Nunca sequer cogitaram, imaginaram, pensaram em um dia não estar diante do médico, né? É claro. Porque aquela relação médico-paciente, ela, digamos assim, ultrapassa muita coisa, né? Ela é uma relação, sobretudo, só de você confiança. Olhar para o paciente, você já saca, tem que ter confiabilidade. Eu não gosto, não suporto. Já fiz algumas vezes. Telemedicina em consulta inicial. É aquele paciente que mora, já é idoso, mora a 500 km daqui, não tem condição nenhuma de vir, aí você faz. Mas eu não gosto. Eu gosto assim, atender o paciente e depois, quando for mostrar exame, aí fazer através do telefone. Ou zap, mas eu já conheço ele. Eu estou apenas vendo o exame que eu já conheço. Já sei qual é o remédio que ele está usando, já vi o paciente, já conheço o paciente, aí eu faço. Tá. Ok. O maior índice de atendimento que o senhor presta no hospital ou no consultório é em relação a diabetes ou tem uma outra mais prevalente? Eu faço endocrinologia, mas faço a parte clínica toda. Mas hoje a grande massa de pacientes que eu atendo no consultório tem a ver com o corpo. Pessoas que estão muito magras querem ganhar peso ou muito gordas querem emagrecer. Tem a ver com tireoide. Porque hoje passou a ser uma epidemia tireoide, nó de tireoide. Nó de tireoide passou a ser uma epidemia. E aqui aproveito para chamar a atenção que nó de tireoide, depois do advento do ultrassom, praticamente 70% das pessoas vão ter algum nódulo na tireoide. E desses nódulos, 95% não são nada. 5% pode ser um câncer. Ou 95% da tireoide, que tem nódulo, funciona normal. 5% pode funcionar mal. Mas então isso é muito atendimento no consultório, nódulo de tireoide. A doença da tireoide é muito comum. A obesidade, diabetes é muito comum. Doença do metabolismo. Síndrome metabólica, paciente que tem triglicérides alta, colesterol alto, HDL baixo, esteatose hepática, hipertensão. Então, essas doenças relacionadas com metabolismo, relacionadas com obesidade, com diabetes, é mais comum no consultório. No caso da diabetes, doutor Mário, em que medida a pessoa que tem diabetes pode ter algum tipo de consequência, por exemplo, visual, tá? Carótidas, além da tireoide, o senhor já falou, e também, propriamente dito, do corpo, né, das pernas, enfim. Diabetes tem que ser bem tratado, Hélio. O que acontece com as doenças crônicas é não doer. Não doer. Então as pessoas ficam com a glicemia de 300, 400, 200 e não sente nada. E vai deixando. Mas isso está lesando. Aí um belo dia aparece a doença dos olhos, a retinopatia diabética, que pode levar à cegueira. A doença do rim, a nefropatia diabética, que pode levar à perda do rim. O paciente ficar em diálise, hemodiálise, que é terrível. A doença neurológica, que pode levar, inclusive, a amputações. Então, a pessoa que tem diabetes tem que se cuidar. E o que acontece com a doença crônica, não é só diabetes, não, hipertensão também, osteoporose, ou colesterol alto, as doenças crônicas em geral, por a pessoa não sentir nada, as pessoas não se cuidam. Quando dói, é tarde. Tem que não deixar doer, tem que se tratar antes. Tá bom, doutor Osmário. Quer fazer alguma pergunta, Felipe? Doutor Osmário, antes de agradecer ao senhor pela vinda aqui, eu gostaria de perguntar o que eu deveria lhe indagar e não fiz, e o senhor gostaria de falar. Eu acho que a gente fez uma revisão geral de tudo. Você fez muito bem, você é um grande entrevistador. Eu acho que você quer ver uma coisa que podia fazer, depois, Felipe ver se tem perguntas do público que queriam ser esclarecidas mais. Tá. Pergunta do público que podia ser esclarecida mais. Mas você fez uma grande entrevista, Hélio. Muito obrigado. Você é um cara muito bom, rapaz, no que faz. Você fez uma grande entrevista, você perguntou praticamente um pedacinho de cada coisa. Viu? E eu acho que a coisa mais importante para saber o que é que faltou é o povo dizer. Fazer uma enquete com o público é que eles querem ouvir mais. E como é que o senhor vê a medicina no Brasil? É uma pergunta bem ampla. Hélio, a medicina no Brasil está muito ruim, Hélio. Sabe por que eu digo ruim? Ao mesmo tempo, tem uma parte muito boa na medicina. A medicina do Brasil não deve a lugar nenhum do mundo. Hoje, a medicina é geral. Então, eu morei nos Estados Unidos, fiz fellow lá. Eu acho a medicina americana, às vezes, pior do que a brasileira. Primeiro, é pior do que a brasileira. Não em tecnologia, que é muito avançada. Mas, por exemplo, em relação humana. Um médico, se você tem uma doença, por exemplo, um diabetes, você tem que ir lá para o chamado primary care. Aquele médico, que às vezes nem é médico, para poder ver se você vai precisar do especialista ou não. Ele que vai dizer se você precisa ou não. Mesmo que você queira ir para o endocrinologista, você não pode ir. Só se o primary care dizer que você vai. Aí você vai para o endocrinologista. Para poder se atender. Então a medicina é muito mais
muito mais, eu diria assim, inumana, eu acho. Aqui no Brasil a medicina é mais humana. Mas o grande problema da medicina brasileira é porque no Brasil, se você não tiver um convênio, é difícil. A medicina pública brasileira não é que há muito a desejar. Uma grande vantagem da medicina pública ainda é ter hospital-escola, porque a presença de médicos residentes internos dá mais conforto ao paciente. O paciente é melhor, às vezes, Irmã Dulce lá. Irmã Dulce resolve problemas terríveis. Eu tomo conta de enfermaria lá em Irmã Dulce, que é terrível, é doenças gravíssimas, mas lá tem muito amor e carinho dos internos, dos residentes. Então, a medicina pública tem que ter realmente um hospital-escola, tem que ter... O governo deve investir mais em medicina pública, mais em infraestrutura, mais em educação. A educação é tudo para mim. O povo adoece porque não tem educação alimentar. Esse programa que você faz aqui, isso devia ser feito na televisão, para esclarecer o povo como comer, como se alimentar, por que fazer um exercício. Se você, é o que eu falei com você, você não vê mais ninguém elegante depois dos 40 anos. E no meio pobre, as mulheres estão gordíssimas, cada vez engordando mais. Eu vejo lá no hospital de Irmã Dulce, onde cada 10 pacientes que nós temos internado com doença grave, 8 são obesos. 8 são obesos. E tratar o obeso com doença é mais difícil. Até para a mobilização do paciente é mais difícil. 8 são obesos, de cada 10 que está lá na enfermaria internada, com doenças graves. Então o governo devia explicar mais ao público o que é uma alimentação sadia. O médico é de graça, o nutricionista é de graça, por que fazer exercício? Conversar, isso que você falou aqui comigo, sobre doenças. Que isso, em vez de encarecer, barateria muito o tratamento. É porque, na verdade, essas populações assim carentes, elas praticamente utilizam os recursos todos, salário, tudo em alimentação, não sobra nada. Que o governo... Já o abastado, ele usa 5%, 10% de sua renda mensal em alimentação, o resto é lucro. Outras coisas também, né? Então, Hélio, eu acho que nós temos uma população muito pobre no Brasil e a gente mora numa cidade, doutor Osmar, aqui em Salvador, eu sempre falo isso, a gente circula por esses trechos aqui de orla, meia dúzia de bairros assim, né, bem aqui em Lados e tal, mas Salvador, 80% na pobreza absoluta. Pobre, Hélio. E uma coisa você sai daqui uma coisa que o governo deve bater, Hélio. Uma coisa que eu digo sempre, não dê de graça o remédio, mas não cobre imposto. Então o remédio que devia sair por R$20 sai por R$200. E outra coisa, Hélio, estimular controle de natalidade. Esse negócio, no Brasil, a média de 1,8 filhos por casal. 1,8. Mas eu vejo lá em Irmã Dulce, entre os pobres, do pobre, ainda uma média de 6, 7, 8, 10 filhos. Infelizmente, aquele trabalho que Elcimar Coutinho iniciou se perdeu, né? A igreja Ele contra. Foi embora, a igreja contra, tudo contra. A imprensa contra. Sim, é porque não são eles que tomam conta dessas crianças, Hélio. É dó e ver uma criança passando fome. Foram feitas campanhas e mais campanhas contra ele. Elcimar, para mim. Só faltaram chamar o homem de nazista. Elcimar, Hélio, está entre os 50 maiores mudadores de opinião do mundo. Elcimar, ele só não é reconhecido aqui no Brasil, que é a terra dele. Elcimar era um gênio na medicina. É um gênio. Ele só não era reconhecido aqui no Brasil. E ou se faz controle de natalidade, não vai ter suporte nenhum. Eu vejo lá em Irmã Dulce ainda, rapaz. Aquelas mulheres, eu vejo até o caseiro lá da casa do meu sogro de veraneio. Tem 7 filhos, pô. Qual é a condição que ele tem? Se você me dissesse, Osmar, eu tenho 7 filhos, eu dizer, pô, você é corajoso. Você é corajoso. Você não vê rico ter 7 filhos. Mas não vê mesmo. Não vê mesmo. A média de rico hoje é 0, 1 ou 2 estourando. Você não vê pobre. É raro ter pobre que não tenha filho ou que tem um filho só. É 5, 6 hoje. Eu já peguei na Irmã Dulce, a média na época, no início, 10, 15. Eu já peguei uma mulher outro dia em Irmã Dulce com 33 filhos. Maria. Uma mulher. Reprodutora. Pô, uma mulher, eu não sei como. Isso é bater recorde. Eu já peguei um homem em Irmã Dulce com 50 filhos. Esse cara tem 10 mulheres. Mas esses meninos vão fazer o quê, Hélio? Passar fome, aí vão roubar, vão assaltar. Isso é muito fácil matar o pobre aí na rua, porque roubou um relógio, vou matar. Agora, por que não faz a prevenção? Oferece a essas mulheres condições de ligar uma trompa, condições de ter um anticoncepcional, condições de não ter tanto filho. Porque os filhos vão ficar aí para quê? Vão ficar aí te assaltando, morrendo, usando drogas. Podia fazer uma prevenção disso. O governo é responsável por isso.
Eu enchia, aí fica essas crianças passando fome. E você falou, interessante. Vá lá na periferia da cidade para você ver o que é, rapaz. Vá, o pobre sofre, rapaz. Aquele pobre que tem alguma coisinha ainda tem que pagar pedágio para os marginais. Ele está à mercê da criminalidade. Total. Porque a criminalidade chegou aqui a Salvador. Total. Esses bairros todos aí, antigamente você via a figura daquelas, como era o nome? Daquelas associações de bairro, que geralmente era um homem, um abnegado da região, mais idoso, que todo mundo respeitava. De uma certa forma, as coisas funcionavam adequadamente dentro da capacidade deles, da realidade deles. Hoje em dia não existe mais associação de bairro. Existe o líder da boca de fumo ali, a milícia, que é o cara que determina tudo, na verdade, e cobra, né, aquele gatunete, gás e uma série de outras coisas. Quer dizer, a ausência total do Estado. Total. O Estado abdicou do seu papel de administrar a cidade. O Estado só administra esses bairros assim, conforme eu falei, de um status maior. Para o senhor ter ideia, 50% das habitações em Salvador não pagam IPTU. 50% que somos nós, pagamos para essas populações, porque são imóveis precários, as pessoas não têm condição, então são isentas praticamente. Nós é que pagamos por elas. Esse sistema está correto? Claro que não está. Não. Você tem que dar cidadania para essas populações. E um dinheiro que a gente não vê quase nenhum retorno, na não tem retorno nenhum. É para o bem-estar deles próprios. Eles utilizam o bem-estar deles próprios. É o Estado patrimonialista, entende? Nós temos aqui próximo um canal que, pela legislação, você não pode construir nada aquele, como é que chama? Aquele raio de 20 metros. Está aí o canal todo tomado de construção, construído pelo poder público. Isso é verdade. Aqui o órgão de trânsito está aqui. É verdade. E fica por isso mesmo, né? Ou então, compadrio para os amigos, né? Mas eu gostei, viu? Gostei. Foi muito bom. Muito obrigado. E obrigado a você pela oportunidade. Venha outras vezes, divulgue nosso canal. A gente precisa de visibilidade. 11Cast. 11Cast. Meu filho vai passar aí tudo direitinho. O senhor quer deixar algum contato para quem nos assiste? O senhor atende no Aliança, não é isso? Eu sou do grupo do Aliança. Do Aliança. Lá eu e minha sócia, a doutora Rene Chaves Fonseca. Rene, por exemplo, ela foi uma das grandes construtoras. Isso o governo devia expandir. O CEDEBA. O CEDEBA é o Centro de Endocrinologia e Diabetes no estado da Bahia. É ali do lugar de Universal. É um centro que está entre os 11, a gente diz assim que o governo não tem coisa boa, entre os 11 melhores centros do mundo. E Rene que fez esse centro. O governo devia expandir esse centro muito, que é o centro que dá o melhor atendimento ao diabético, ao obeso, a esse centro. Centro de Endocrinologia do estado da Bahia, ali do lado da Igreja Universal, ali onde era o EPSEB. O governo devia investir e aumentar em 10 vezes esse centro, rapaz, para dar um atendimento populacional. Uma coisa que eu queria, antes da gente terminar, perguntar ao senhor, por que esses remédios, essas medicações para diabetes são tão caras? Sabe, para lançar a insulina, só para te dar uma ideia, por que, a pergunta que eu faço de volta, por que não está sendo investido pesado na célula-tronco, na célula beta? Por que não está sendo investido pesado na descoberta da cura das doenças? Sabe por quê? Porque não tem interesse nenhum. Nenhum. Para lançar a insulina, por exemplo, vamos dar uma ideia. Lançou a insulina Lantus. É gasto $1 bilhão para lançar a insulina. Pesquisa, tudo. Sobre essa insulina, o laboratório ganha 27 bilhões. Essa mesma insulina que ele gastou, ganha 27, 30 bilhões. Então não há interesse. Essas drogas são drogas caras porque as pesquisas são caras. As pesquisas são muito caras. E depois o desenvolvimento, o lançamento dessas drogas são muito caras, na realidade. E outra coisa, por quê? Porque o imposto também é muito caro. É aquilo que eu digo, o governo não dê de graça, mas não cobra imposto, pô. Porque as consequências da obesidade são piores. Ele vai gastar mais dinheiro nas consequências do que se desse de graça esse medicamento, ou se não cobrasse imposto. Então o medicamento desse sai R$1.000, sairia por 200. Se não tivesse imposto. Agora, tem o órgão aqui que ele distribui, né? Para ter que levar o relatório médico. O CEDEBA. Não, eu digo ali, não é do Planserve, ali onde é o Planserve? É esse órgão? Era onde era
É onde era o Planserv. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a impressão que eu tenho, pelo menos algumas pessoas me falaram, é que esses medicamentos que são distribuídos, né, gratuitamente, são medicamentos ultrapassados. Não, tem uns até... Ou não? Não, tem uns... São medicamentos mais antigos, vamos dizer assim, mas tem uns bons ainda. Tem uns medicamentos bons que o governo libera. Mas tem que ter uma série de burocracia. Tem que levar o relatório médico e tal. Por exemplo, Xantoff, como é que chama? Chutoff. Não, Chutoff não é nada, não. Não, eu sei. Porque ele custa R$220 a canetinha e dura 7 a 10 dias, a depender da quantidade, ou seja, muito pouco. Já a outra, Basaglar, que eu já até usei, vem 5 canetas por esse mesmo valor. Alantos também é um pouquinho cara. Mas é mais caro que a Basaglar. É mais caro que a Basaglar, realmente. Então, eu vejo essa questão, essa dificuldade também, né? No meu caso, eu suporto, mas mesmo assim é caro, eu acho muito caro. Agora, você imagina essa maioria aí toda de pessoas que tem diabetes e não pode comprar um medicamento nenhuma desse. Condição. Como é que ela sobrevive, meu Deus? Não sobrevive. Vão ter complicações, vão ter uma série de problemas, vão ter uma série de sofrimento. Eu vejo lá no Hospital de Mandus toda hora as pessoas perdendo a visão, perdendo perna, amputando, perdendo rim, entrando em diálise. É muito sofrimento, velho. É porque tem que ser de uso contínuo. Essas pessoas não têm condições, aí ficam usando descontinuadamente. E vai marcar uma consulta para o pobre, para o endocrinologista. Leva 2 anos na fila para marcar a consulta. Aí as pessoas, como não sentem nada, perdem a receita, não conseguem mais, aí vão deixando de lado. Mas isso é que devia ser chamado a atenção na televisão, na rádio. Para a pessoa se cuidar. Nós temos uma ministra da saúde que nem médica é, né? Aqui você vai falar isso. Hélio. Aqui no Brasil ninguém é colocado por mérito nenhum. Rapaz. Meritocracia não existe. Não existe. É safadeiro. Como é? Safador e troquia, sei lá, safadeza, pô. E nada. Mas, velho, aí. Obrigado, viu, doutor Osmário? Gostei muito, Hélio, viu? É isso. E dispõe de mim, viu? Se precisar. Tá bom. Pode contar comigo. Viu? Tá bom. Obrigado para vocês que estiveram conosco até agora. Espero que tenham gostado. Até o próximo programa.